Mizuki Shigeru é um autor de quadrinhos que se tornou popular e famoso a partir aí de 1965, que foi quando a HQ dele Terebi-kun foi premiada e publicada na Shonen Magazine. Mas antes disso, ele era um autor bem pouco conhecido que publicava histórias em editoras menores, inclusive várias delas faliram ou deram calote nele. E uma dessas histórias em quadrinhos que ele publicou nesse período se chamava Akuma-kun e foi publicada entre 1963 e 1964, ainda naquele formato que as editoras faziam as publicações para vender para locadoras de livros. Mas para entender bem Akuma-kun, é importante nós entendermos alguns elementos que foram usados para compor a obra. O primeiro deles é o título, Akuma-kun. Essa palavra Akuma, ela é composta de dois ideogramas. Um deles é o Ma, que eu já comentei aqui no vídeo de Sandland. O Ma está associado ao imaginário dos Oni, de yokais, de coisas assombradas e também a magia. E o Aku é uma palavra que significa mal, maldade. Então essa palavra formada a partir da combinação desses dois ideogramas, Akuma, é uma palavra japonesa que é utilizada para se falar do diabo, inclusive do conceito de diabo do cristianismo. E Kun é um honorífico que geralmente se usa para falar com pessoas que estão numa hierarquia inferior daquela pessoa que está se comunicando. E geralmente usada para pessoas do gênero masculino. Existem casos que se usa o Kun para mulheres, mas não é relevante para o tema que a gente vai tratar aqui agora. Então Kun é muito comumente usado para se falar com crianças, com meninos. Então Akuma-kun é a ideia de um diabo, mas que ele é criança ainda. A ideia de um demônio júnior. E é a partir dessa ideia que o Mizuki vai trabalhar. E em Akuma-kun, o Mizuki ele vai trabalhar a partir de uma temática que era bastante importante para ele, principalmente na obra dele da década de 1960, que era o terror. O Mizuki, na década de 1960, junto com o Mezu Kazuo, são os dois autores que vão estabelecer as bases do quadrinho de horror no Japão. E o Akuma-kun, a gente pode ver nele também um contraponto ao que o próprio Mizuki estava fazendo no Kitaro naquele momento, que era um personagem com o qual ele já vinha trabalhando em histórias em quadrinhos desde 1960. Porque enquanto a origem do Kitaro e muitos dos elementos que vão aparecer na história do Kitaro partem das narrativas tradicionais japonesas dos yokai, dessas criaturas fantásticas das histórias tradicionais japonesas, em Akuma-kun o Mizuki vai partir de um ponto oposto, que é usar como base para as origens do personagem e para o imaginário da história o que ele chamava de yokais estrangeiros, essas histórias fantásticas de monstros e sobrenatural da Europa e do resto do mundo. Claro que isso não é uma coisa absoluta, o Kitaro ele vai encontrar com os yokais estrangeiros e nas histórias do Akuma-kun vão aparecer uns yokais japoneses, mas essa oposição entre os yokais japoneses e os yokais estrangeiros vai estar muito nas construções das bases ali dos personagens e do imaginário e da iconografia mais próxima ali dos personagens. Inclusive em Akuma-kun, o Mizuki ele vai fazer muitas referências e citações a obras de arte europeias da Idade Média e do Renascimento, para estabelecer esse vínculo com essas narrativas fantásticas sobrenaturais europeias e ocidentais. Mas voltando para a premissa de Akuma-kun, a história tem como protagonista um menino chamado Matsushita Ichiro. O Ichiro é mostrado como uma criança extremamente inteligente, extremamente genial. Ele ainda tem idade para estar no ensino fundamental, mas ele já tem vários doutorados. Só que, mesmo ele sendo muito inteligente, ele tem um pouco de dificuldade para interagir com pessoas. Tanto que o pai dele, preocupado, contrata 2 tutores para ajudar na educação dele, mas também para ajudar ele a interagir com humanos. O pai do Ichiro é o Matsushita Taihei. E o Taihei, ele é dono de uma grande indústria de artigos eletrônicos. E se nós pararmos para pensar no contexto, ali em 1963, era quando estava no início do processo de reindustrialização do Japão ali no pós-guerra. Então é quando vai ter o começo dessa nova industrialização do Japão, o início do que depois vai se tornar um boom econômico, e o pai do Ichiro sendo desse ramo ascendente da indústria de eletrônicos, significam que eles não são pessoas pobres, pelo contrário, eles são pessoas que têm bastante poder aquisitivo. Só que o Ichiro, apesar dele ser uma pessoa extremamente inteligente, ele nunca fica satisfeito com os estudos e ele começa a se dedicar ao estudo das ciências do ocultismo, a ponto de que aquilo se torna uma obsessão para ele. E ele fica tão obcecado que ele decide que vai seguir rituais de ocultismo e ele próprio vai conseguir invocar demônios. E ele tenta fazer rituais de invocação de demônio, mas não consegue, os rituais dão errado. Até que chega um momento
que aparece para ele o Dr. Fausto. E o Dr. Fausto vai ser uma referência muito importante para essa obra aqui do Mizuki. E que a origem está associada a mitos alemães surgidos ali a partir do fim do século XVI. E que são baseados numa pessoa que supostamente existiu, chamada Johann Georg Faust. O Fausto original, que viveu na Alemanha do século XV e XVI, foi um sujeito que era conhecido por ser astrólogo, curandeiro, fazer previsões e outras atividades que estavam ali relacionadas com esse imaginário do ocultismo. Supostamente, inclusive, ele arrumou problemas com as autoridades ali da região do que hoje é a Alemanha e com a própria igreja, porque ele foi acusado de ser um charlatão, mas logo depois que ele morreu, começaram a surgir vários mitos sobre ele, lendas dizendo que ele fazia coisas incríveis e fantásticas. E essas lendas, elas foram reunidas por um escritor chamado Johann Spears. Ele foi atrás de todas essas narrativas, essas lendas sobre o Fausto e reuniu elas e publicou um livro no qual ele narrava a história do Fausto a partir dos mitos. Esse livro tinha o título de A História do Dr. Johann Fausten e foi publicada em 1587. Então esse livro do Spears supostamente contava a vida do Dr. Fausto a partir desses mitos e dessas histórias fantásticas que surgiram sobre ele no final do século XVI. Então lá a gente encontra histórias dizendo que o Fausto, ele era alquimista, ele conseguia fazer previsões do futuro, dominava técnicas de necromancia e o mais relevante aqui é que contava que ele tinha feito um pacto com um demônio chamado Mefistófeles. O Mefistófeles é um demônio que vai se estabelecer no imaginário ali da cultura europeia a partir desses mitos do Fausto, cujo nome também, além de Mefistófeles, às vezes aparece da forma encurtada como Mefisto e cuja tradução também é um pouco controversa, porque se discute muito qual seria a etimologia da palavra Mefistófeles. Entre ali os significados possíveis poderia ser aquele que ama a luz, ou ainda aquele que é o inimigo da luz, ou ainda o inimigo de Fausto. Mas nesse livro ele vai contar essa história de que o Fausto ele fez um pacto com um demônio chamado Mefistófeles ou Mefisto, em troca de que enquanto ele vivesse, o Mefisto realizaria todos os desejos dele. Mas quando o Fausto morresse, o Mefisto ia levar a alma dele. Inclusive nessas narrativas do Spear, que faziam parte dos mitos, dizia que uma das primeiras coisas que o Mefisto concedeu para o Fausto foi a juventude eterna, ou melhor, a juventude enquanto a vida dele durasse. Só que essa narrativa do Spear, ela é extremamente moralista, tem um fundo religioso moralista ali contra o paganismo, mostrando, olha só como fazer um pacto com o demônio é ruim, olha como tu seguir outros ensinamentos que não são o da igreja cristã, isso aí vai te levar para próximo do demônio e no final tu vai se dar mal. Então a história do Dr. Johann Fausten do Spear é uma narrativa de fundo moralista religioso. Olha só, se tu não seguir os caminhos de Deus ensinados pela religião cristã, tu vai perder tua alma e tu vai se dar mal no final. Só que esse livro do Spears, ele vai estabelecer as bases do imaginário do mito do Fausto e do seu pacto com o Mefisto. E vai acabar influenciando vários outros autores. E tem duas obras que propõem releituras para essa obra do Spears, que eu considero que são relevantes para ser citadas aqui, porque elas vão acabar estabelecendo, definindo o que é a história do Fausto e do seu pacto com o Mefisto para as gerações que vão vir depois. A primeira delas é uma peça de teatro chamada A História da Vida e da Morte do Dr. Fausto, que foi criada ali entre 1589 e 1592 por um autor de teatro que vivia na Inglaterra chamado Christopher Marlowe. E nessa versão do Marlowe, ele vai trazer uma questão que era bastante relevante ali para os artistas, filósofos e historiadores naturais ali do final do Renascimento e do começo do período barroco, ali final do século XVI e durante o século XVII, que era uma dicotomia, que era um contraste entre fé e o pensamento humanista e as bases ali do que a gente pode chamar de uma protociência. Porque a gente está falando de autores, artistas, filósofos, pensadores, que eles eram cristãos, a maioria deles católicos ou luteranos, mas ao mesmo tempo eles eram estudiosos humanistas. Então eles eram cristãos, seguiam a fé, mas eles sentiam que a religião não dava conta de todas as respostas. Então eles se dedicavam aos estudos de outras áreas para tentar complementar esse conhecimento. Só que daí eles entravam num conflito. Por exemplo, esses estudiosos humanistas, eles iam fazer observações astronômicas, faziam cálculos matemáticos, e a partir da lógica das observações que faziam da natureza e da matemática, eles concluíam coisas. Só que daí vinha a igreja e dizia, não, a Terra fica no centro do universo, o Sol gira em volta,
e quem disser o contrário está blasfemando e está duvidando e atacando Deus. E esses sujeitos, eles entravam num conflito, porque eles acreditavam na fé cristã, eles não queriam renegar Deus, renegar Jesus. Só que os estudos deles levavam a conclusões diferentes daquilo que a igreja dizia. Como é que eles iam seguir os dogmas se as observações e a lógica diziam coisas opostas? Mas como é que eles iam defender as conclusões que eles chegavam a partir de observações matemáticas, astronômicas, lógicas, se eles afirmassem isso, eles estariam contrariando os dogmas religiosos e fazendo aquilo que diziam para eles que era errado, que eles estariam negando Deus. Então tinha todo um conflito nesses humanistas cristãos ali desse período. E nessa versão do Fausto, do Marlowe, ele vai tratar disso, porque nessa versão dele, ele apresenta o Fausto como um sujeito que veio de uma família bem pobre, mas ele era muito inteligente e por mérito próprio ele conseguiu se formar doutor em teologia. E a partir disso ele começou a estudar várias áreas, mas a teologia não respondeu todas as dúvidas que ele tinha. Daí ele começou a estudar ciências naturais, que também não dava conta, e começou a estudar magia, até que chegou um ponto em que todos os estudos dele não conseguiam responder todos os mistérios do universo, e ele decide invocar um demônio. E é aí que o Fausto entra em contato com o Mefisto, e o Mefisto faz a seguinte proposta pro Fausto: eu posso te ajudar a resolver todos os mistérios, a tu conseguir tudo o que tu quer, a tu conseguir todas as respostas, só que como troca tu tem que dar a tua alma. E a princípio o Fausto não leva aquilo a sério, porque se os estudos religiosos não deram conta de responder todas as questões que ele tinha, se os estudos da história natural não deram conta, não seria o demônio que ia conseguir dar conta. Mas é nessa peça do Marlowe que vai se consagrar uma iconografia que é bastante conhecida, que é: enquanto o Mefisto está tentando o Fausto, vai aparecer do lado dele o anjo bom, cochichando no ouvido dele que ele não deve aceitar o pacto, porque aquele pacto só vai causar problemas e coisas ruins para ele, mas ao mesmo tempo aparece do outro lado, cochichando no outro ouvido dele, o anjo mau. E o anjo mau diz: não, vai lá que vale a pena. E essa peça do Marlowe sobre o Fausto que vai estabelecer essa iconografia do anjo mau e do anjo bom cochichando, cada um de um lado do ouvido do sujeito que está tentado. E no final o Fausto acaba fazendo o pacto com o Mefisto, e esse pacto tem as seguintes regras: que da assinatura do pacto, o Mefisto vai ajudar o Fausto a realizar todos os desejos dele por 24 anos. E depois de 24 anos, o Mefisto vai ter o direito de levar a alma do Fausto. E uma das primeiras coisas que o Mefisto faz é conceder a juventude eterna para o Fausto. Depois ele ajuda o Fausto a conquistar o amor da Gretchen, que era uma mulher por quem o Fausto era apaixonado. Só que, conforme o Mefisto vai ajudando o Fausto a conseguir realizar os desejos, essa realização dos desejos tem vários efeitos colaterais. Ele acha que vai conseguir uma coisa boa, só que as consequências de realizar esse desejo é algo ruim. Inclusive, quando o Fausto consegue que o Mefisto ajude ele a fazer a Gretchen se apaixonar por ele, começam a acontecer várias desgraças com a Gretchen. Daí chega um ponto que o Fausto percebe que se ele ficar desejando coisas pra ele só causa desgraça pros outros. Então ele vai usar os poderes do Mefisto para fazer coisas boas para as outras pessoas. Uma dessas coisas é tentar acabar com a miséria e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Só que mesmo quando ele faz desejos para fazer coisas boas para os outros, acabam acontecendo desgraças. Então todo esse pacto que o Fausto fez com o Mefisto, que ele tenta usar para vantagem pessoal e que depois ele tenta usar de forma mais altruísta para dar vantagens para os outros, sempre acaba em desgraça. Tem toda aquela carga de cuidado com aquilo que tu deseja, porque teu desejo pode se realizar. E uma segunda versão que vai ser bastante influente é Fausto, uma tragédia, que é uma obra em duas partes. A primeira é de 1808 e a segunda parte só foi publicada póstumamente em 1832, de autoria do Goethe. E nessa versão do Goethe, o Goethe vai partir das mesmas premissas que vão estar lá na obra do Spears e que estão na obra do Marlowe, só que ele vai fazer algumas modificações e acrescentar alguns temas. Na versão do Goethe, o Dr. Fausto é um estudioso extremamente dedicado e extremamente bom, um sujeito naturalmente bom e puro, e o demônio e Deus tem uma discussão, e o demônio diz que se ele quiser, ele consegue corromper até o Fausto. E Deus diz: não, Fausto é um cara muito gente boa, mesmo que tu tente ele, tu nunca vai conseguir fazer ele se corromper. Então Deus e o demônio fazem uma aposta sobre se o demônio conseguiria ou não corromper o Fausto, e é a partir daí que o Mefisto aparece pro Fausto e propõe para ele o pacto. Eu vou te ajudar a realizar todos os teus desejos, eu posso te ajudar a alcançar esse conhecimento que tu estuda para buscar e nunca
alcança. O Fausto também vai duvidar, só que aqui o pacto é um pouco diferente. O acordo deles é que se o Mefisto conseguir realizar os desejos do Fausto a ponto do Fausto se sentir absolutamente feliz, completamente feliz, e sentir que ele está naquele momento perfeito da vida dele, aquele momento que ele quer ficar para sempre, nesse momento que o Mefisto conseguir conceder a felicidade absoluta para o Fausto, o Mefisto tem o direito de levar a alma do Fausto. E o Fausto não acredita, porque ele é cético, inclusive, em relação ao próprio Mefisto. Ele não acredita que o demônio pode conseguir realizar os desejos dele e dar felicidade para ele. E, de novo, o Mefisto, nessa versão, vai ajudar o Fausto a fazer a Gretchen se apaixonar por ele, só que quando a Gretchen se apaixona por ele, começa a acontecer um monte de desgraça na vida dela. O pai dela morre, o irmão dela morre, acontece um monte de desgraça, ela perde o filho, no final ela morre também. E, de novo, o Fausto vai cair nesse problema de que quanto mais o Mefisto ajuda ele a realizar os desejos dele, pior a vida dele fica, mais desgraças acontecem em volta. Porque cada vez que ele realiza um desejo, a realização desse desejo tem um monte de consequências inesperadas que fazem com que a vida dele fique ainda pior. Então entender essas narrativas sobre o Dr. Fausto e o pacto que ele fez com o Mefisto são uma das bases para a gente entender o Akuma Kun, porque elas foram uma das bases usadas pelo Mizuki para criar o personagem e para propor os conceitos da narrativa dele. Então, voltando para Akuma Kun, o Ichiro, ele tenta invocar os demônios, mas não consegue, até que aparece para ele o Dr. Fausto. E o Dr. Fausto conta para ele que o Ichiro, na verdade, ele é o Akuma Kun. O Akuma Kun é um título, é um messias que costuma nascer na Terra a cada 10 mil anos. E ele vem para a Terra com o potencial de criar uma utopia na Terra, que eles vão chamar de o Reino Milenar. O estado que o mundo pode ser levado por esse Messias, em que o mundo vai alcançar a paz perfeita e se tornar uma utopia. E o Ichiro é esse Akuma Kun, por isso que ele é tão inteligente, que ele tem tantas habilidades. E o Dr. Fausto ensina o Ichiro como invocar o demônio e entrega para o Ichiro a flauta de Salomão. É uma flauta que pertenceu ao rei Salomão e ela tem o poder de subjugar todos os demônios. Se tu usar aquela flauta com a música dela, tu faz qualquer demônio ser subjugado, perder as forças e poder ser dominado. E ela entrega para o Ichiro, porque como ele vai invocar os demônios, aquela flauta garante que os demônios não vão se voltar contra ele. Ele vai poder dominar os demônios e obrigar os demônios a fazerem um contrato com ele que seja vantajoso para o Ichiro. E a partir disso começa a história do Ichiro, ele aprendendo as técnicas de invocar os demônios e com a flauta de Salomão que foi entregue para ele pelo Dr. Fausto, ele decide que vai invocar demônios, fazer esses demônios se submeterem a ele através de contratos e usar esses demônios para atingir os objetivos próprios dele, que seria construir o reino milenar no mundo. E aqui entra outro elemento que foi extremamente importante para o Mizuki definir a obra. Ali no começo da década de 1960, que foi quando o Akuma Kun foi produzido, o Japão estava num processo de reindustrialização, ali no início do que viria a ser o milagre econômico japonês. Uma das representações para isso é o pai do Ichiro, que é esse grande industrial do ramo dos eletrônicos. O Japão era um país que estava enriquecendo em questões absolutas, mas o Japão ainda era um país que tinha muita desigualdade social. Tinham novos grandes industriais que estavam enriquecendo muito com o surgimento dessas indústrias, mas tinham pessoas que eram muito pobres, muito miseráveis, famílias e regiões que ainda não tinham se recuperado da destruição da guerra. E essa questão da pobreza do Japão desse período é algo que vai aparecer muito na obra do Mizuki da década de 1960. É uma coisa que revoltava bastante ele, que ele discutia bastante e que aparece muito nas histórias em quadrinhos dele da década de 1960. É muito normal os personagens do Mizuki nesse período serem pessoas que estão sempre passando fome. Eles estão sempre sem recursos para comprar comida. O Mizuki desenhar casas que estão caindo aos pedaços, bairros sem infraestrutura básica, para mostrar que o Japão naquele período era um Japão ainda de muita miséria. E isso era uma coisa que incomodava muito o Mizuki e era uma coisa que ele discutia muito com os amigos dele. E um dos amigos mais próximos do Mizuki era o Sakurai Shoichi. O Sakurai, ele também foi um autor de quadrinhos que inclusive ele fez parte ali da primeira geração do movimento Gekiga, além de ser irmão de um outro quadrinista que se tornaria bastante famoso depois, que é o Tatsumi Yoshihiro. Então o Sakurai, o irmão do Tatsumi, ele
era muito próximo, muito amigo do Mizuki, e numa dessas conversas sobre essa questão da desigualdade social no Japão, essa é uma coisa que incomodava muito o Mizuki, ele reclamava muito disso pro Sakurai, e o Sakurai disse pra ele, tá, por que tu não escreve uma história em que um protagonista usa magia para combater a pobreza? E foi a partir dessa ideia que o Sakurai deu para ele que o Mizuki construiu as bases pro Akuma-kun. Porque na história do Akuma-kun, depois que o Dr. Fausto ensina o Ichiro a invocar os demônios e ao submeter esses demônios usando a flauta de Salomão, e diz para ele que ele é o Messias que vem para a Terra para criar o reino milenar, o Ichiro decide que ele vai criar o reino milenar e que o reino milenar dele é uma coisa muito específica. É um mundo em que todos são iguais. Não só todas as pessoas são iguais, não existe diferença de classe social, como as pessoas e os yokais são iguais. A igualdade plena, absoluta, e o reino milenar que o Ichiro pretende criar é um mundo em que não existe mais pobreza e riqueza. É um mundo em que não existem pobres e não existem ricos, porque a pobreza e riqueza ela foi superada e todos são iguais. Então o projeto do Ichiro é usar o poder desses demônios que ele vai colocar sob o comando dele para fazer uma revolução que vai mudar a forma como o mundo se organiza, vai acabar com as classes sociais e que vai acabar com o modelo econômico vigente do mundo. Ele pretende usar o poder dos demônios para acabar com o capitalismo. Então basicamente o plano do Ichiro é usar o poder desses demônios que ele vai colocar a serviço dele para transformar o mundo no reino milenar, que é uma sociedade que existe a partir de um comunismo sobrenatural. E o Ichiro, apesar de ser esse menino que está no ensino fundamental, que é extremamente inteligente e que ele quer criar esse mundo perfeito, essa utopia, ele é um guri que ele acredita na lógica de que os fins justificam os meios. Para criar o reino milenar, para destruir a sociedade baseada em classes sociais, em hierarquia, e para destruir o modelo econômico vigente, ele está disposto a fazer qualquer coisa e sacrificar quem for preciso. O Ichiro é um sujeito que, além dele ter dificuldade para interagir com pessoas, ele é um sujeito que ele não se preocupa muito em ser ético. Ele tem aquele objetivo dele, que é construir esse mundo perfeito, e o que for preciso fazer para conseguir esse mundo perfeito, ele vai fazer. Ele vai fazer esse mundo a qualquer custo. E tem outra coisa que ele aprende com Fausto, que é como ele é esse Messias que veio para construir o reino milenar, para conseguir realizar o plano dele, ele precisa reunir os 12 apóstolos dele. E os 12 apóstolos que o Ichiro vai reunir no caminho, vários deles são demônios ou são pessoas extremamente questionáveis. Então a Akuma-kun do Mizuki é um tipo de anti-Jesus. Ele é o Messias que veio para a Terra, mas ele não tem a bênção de Deus. Ele tem a bênção dos demônios que ele colocou sob o poder dele. E para realizar esses objetivos dele, ele precisa reunir os 12 apóstolos dele, que são demônios e pessoas questionáveis. Nessa busca dele por encontrar os 12 apóstolos, essas pessoas ou entidades que estão destinadas a se juntar a ele para conseguirem transformar o mundo do reino milenar, o primeiro passo dele é invocar a alma de um antigo feiticeiro morto chamado Kaeru Otoko, o Homem-Sapo. E ele invoca a alma desse mago morto e coloca a alma no corpo de um dos tutores dele. E o Kaeru Otoko se torna o primeiro apóstolo do Ichiro. Então o Kaeru Otoko é esse mago antigo que está no corpo do tutor dele, e o Ichiro não se preocupa em sacrificar o tutor dele vai deixar de existir porque o corpo do tutor dele agora pertence ao Kaeru Otoko e ele não se importa com isso. E o Kaeru Otoko acaba se tornando o braço direito do Ichiro nessa busca dele por construir o reino milenar. Depois disso, o Ichiro ele invoca a alma de outro mago antigo que é o Yamoribito, a pessoa lagartixa, e coloca a alma do Yamoribito no corpo do outro tutor dele que é o Sato. Só que nesse momento ele tem um problema, porque tem um personagem que é um mago indiano chamado Franel, que ele é enviado pelo governo da Índia para o Japão para investigar, para descobrir se o Ichiro é de fato o Messias ou não. Só que na verdade ele não trabalha só para o governo indiano, aquilo ali é uma fachada, ele trabalha para os 8 imortais. Os 8 imortais, os 8 Sennin. Sennin é a pronúncia japonesa para um termo de origem chinesa, cuja tradução literal é eremita, eremitão, mas acabou na tradição taoísta ganhando um outro significado. O Sennin é um sujeito que ele se exila em algum lugar remoto para se dedicar à meditação
meditação para assim alcançar a iluminação, e alcançando a iluminação ele se torna um sábio e muitas vezes ele consegue prolongar a vida dele ou mesmo se tornar imortal. Então existem lendas da cultura taoísta que na China existiam esses sábios que se isolaram num lugar para meditar, atingiram a iluminação e viveram por 200, 300, 500 anos. Então o Sennin, apesar de literalmente ser o eremita, o ermitão, também pode ter esse sentido de sábio, de iluminado ou de imortal. E na tradição taoísta existe a história dos 8 imortais do Monte Horai, que são os 8 Sennins que são extremamente importantes lá. Inclusive esse imaginário do Sennin aparece em várias outras obras japonesas. O Kami do Dragon Ball, por exemplo, que na tradução virou Mestre Kami, no original ele é Kami Sennin. Ele é um Sennin tartaruga. Por que ele é? Ele é um velho que se isolou, virou um eremita numa ilha, e a partir dos estudos da meditação dele, ele é portador de um conhecimento que é difícil de alcançar, que é difícil das pessoas obterem de outra forma. Então, se alguém quer aprender, tem que ir até o lugar onde ele está isolado, e ao alcançar essa iluminação, ele consegue viver por muitos séculos. O Kami é um Sennin, o Karin é um Sennin. Em várias outras obras japonesas vocês vão ver referências a essa ideia do Sennin, e esse conceito vem desses mitos taoístas. Então, os 8 Sennin, eles mandam o Franel ir lá e sabotar o Akuma Kun, porque eles não acreditam que o Akuma Kun possa fazer algo bom, porque se ele vai usar o poder dos demônios, eles têm muito medo que o Akuma Kun seja corrompido, o Ichiro se corrompa e use esses demônios para fazer coisas terríveis no mundo. E como o Ichiro, ele é um menino de ética bem duvidosa, talvez os 8 sábios tenham um pouco de razão em ter medo do que o Ichiro pode fazer com esse poder. E o que acontece é que o Franel, ele acaba interferindo no ritual de colocar a alma do Yamoribito no corpo do Sato, e ele destrói a alma do Yamoribito. E acontece que o Sato, ele não é possuído pelo Yamoribito, mas ele finge que é. E ele fica infiltrado no grupo de apóstolos do Akuma Kun para tentar descobrir o que o Akuma Kun está fazendo e sabotar ele se for necessário. Então o Sato lá dentro, ele vai ser o Judas dos 12 apóstolos do Akuma Kun. Aquele sujeito que está lá, ele é um dos apóstolos, mas ele está tramando para trair o Ichiro na primeira oportunidade que ele tiver. Outro apóstolo que vai seguir o Ichiro vai ser o Uroson. O Uroson, ele também é um demônio, só que ele é um demônio que aparentemente ele não é muito poderoso, mas ele tem a capacidade de se infiltrar em grandes empresas e manipular a economia. E o Uroson é um cara que ele tá ali no jogo porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer manipular toda a economia e ganhar lucro com isso, e ele se torna um dos apóstolos do Ichiro porque o Ichiro força ele a se submeter ao contrato. Outro personagem que também é relevante para a história é o Kirihito. O Kirihito é o amigo crente do Ichiro, ele é um colega da escola que ele é muito religioso, ele é muito cristão, a família dele toda é muito cristã, e ele tende a interpretar tudo que acontece muito a partir do isso aí foi porque era vontade de Deus. Qualquer problema que tem, ele começa a rezar, ele pede para Deus salvar, para Deus intervir, então ele fica muito nessa dependência de que Deus faça as coisas, e quando acontece era porque Deus quis. Só que o Kirihito, ele tem um plot twist, porque mais pro final a gente descobre que na verdade o Kirihito, que é esse menino muito religioso, que interpreta tudo a partir de uma perspectiva muito teocêntrica, na verdade ele está tramando para trair e matar o Ichiro. Então esse sujeito que ele tem uma aparência de ser muito religioso, muito piedoso, muito temente a Deus, ele é um cara que na verdade ele pretende matar o amigo dele e usar a motivação religiosa como justificativa para isso. E um outro personagem que vai ser bastante relevante na história, que acaba sendo um dos principais vilões da história, é o Ronald Satan. Na história do Akuma Kun conta-se que há uns 3.000 anos, um grupo de magos, eles conseguiram invocar Satan na Terra, e Satan teve um filho com uma mulher humana. E o Ronald Satan, ele faz parte dessa linhagem de descendentes do Satan. Então ele é um descendente do próprio Satan na Terra, e ele vai rivalizar com Ichiro, com Akuma Kun, basicamente por 2 motivos. Primeiro, que ele acha que ele deveria ser a única pessoa com poderes para invocar os demônios. E existindo Ichiro, que é um menino que também pode invocar demônios, isso ameaça a hegemonia dele de poder invocar os demônios para os interesses pessoais dele. Então ele quer matar o Ichiro para que ninguém mais possa invocar demônios, e ele seja a única pessoa que pode invocar demônios e controlar esses demônios para atingir seus objetivos próprios. Só que uma outra motivação que o Ronald Satan tem para antagonizar com o Ichiro é que o Ronald Satan é um sujeito muito rico porque ele é um industrial da indústria petrolífera. É um cara que é dono de várias refinarias e de vários negócios envolvendo petróleo no mundo todo, controla uma grande parte do mercado de petróleo no mundo, e ele é muito rico por causa disso,
E o projeto do Akuma Kun de construir um reino milenar é destruir o modelo econômico e acabar com a pobreza e com a riqueza. E fazer com que a riqueza e a pobreza deixem de existir. Então, se o Ichiro conseguir realizar o objetivo dele, o capitalismo vai acabar. E o Ronald Satan vai deixar de ser um cara muito rico que consegue manipular o mundo. Então, muito que o Mizuki vai discutir nessa história é essa questão de o quanto essas grandes indústrias, o grande mercado, é algo maligno. Os grandes industriais, eles são poderosos porque eles usam poderes dos demônios a favor dele. O capitalismo é algo controlado pelo demônio. E o Ichiro é aquele sujeito que ele quer usar o poder dos demônios para destruir esse modelo de sociedade e esse modelo de organização econômica. Mas também o Ichiro não é um cara tão bonzinho assim. Se ele precisar ser não ético para conseguir realizar esse objetivo, ele vai ser. Se ele precisar usar pessoas e destruir pessoas para conseguir criar essa utopia, ele vai fazer. Só que o Akuma Kun ele teve um problema, porque o Mizuki tinha planejado originalmente que a história seria contada em 5 volumes. Só que eles tiveram um problema que foi a tiragem inicial tinha uns 2.500 exemplares e a editora não conseguiu vender nem 1.000 exemplares. O editor viu que eles iam acabar perdendo dinheiro e chegou pro Mizuki e disse: olha só, tu tem que encerrar isso aí em 3 volumes e te vira. Então nesse terceiro e último volume da edição original, o Mizuki ele teve que correr, ele teve que cortar um monte de coisa para conseguir dar um final para a história. Então vários dos apóstolos o Ichiro nem chega a encontrar. E no final da história, o Sato ele trai de fato o Ichiro e mata o Ichiro. E o Ichiro morre sem conseguir transformar o mundo no reino milenar, nessa utopia que ele planejava, onde todos seriam iguais e a riqueza e a pobreza deixariam de existir. Só que aconteceu que, em 1965, o Terebi-kun do Mizuki recebeu um prêmio e foi publicado na Shonen Magazine. E a Shonen Magazine era a revista de quadrinhos mais mainstream do Japão naquele período. Ali na década de 1960, a Shonen Magazine era o equivalente ao que a Shonen Jump seria na década de 1980. Todas as grandes obras de sucesso, que depois eram adaptadas para TV, que depois eram adaptadas como animação, que vendiam muitos produtos licenciados e tal, eram histórias que saíam da Shonen Magazine. E o Mizuki, ele passou a publicar na Shonen Magazine. Então, em 1965, ele parou de publicar as histórias do Kitaro nessas editoras menores e começou a publicar o Kitaro na Shonen Magazine. Foi o grande sucesso do Kitaro. E em 1966, ele decidiu que ia fazer para a Shonen Magazine uma versão nova do Akuma Kun. Só que, né, ele tá trabalhando na revista mais mainstream do período, ele teria que fazer algumas concessões. Porque se ele tinha liberdade autoral quase total nessas editoras menores, na Shonen Magazine tem uma interferência editorial muito mais forte, né? Então o Mizuki ele produziu uma nova versão do Akuma Kun, que foi publicada entre 1966 e 1967, que é possível também achar em algumas edições encadernadas com o título de Gambare Akuma Kun, Esforce-se Akuma Kun. E nessa versão, o Mizuki muda bastante coisa do que ele tinha apresentado na versão original, primeiro mudando o personagem. Se na versão original o protagonista era o Ichiro, nessa nova versão do Akuma Kun, o protagonista é um menino chamado Yamada Shingo. Se o Ichiro tinha aquele visual que era um cabelo que parecia uma cebola com uma franja meio espiralada e umas olheiras, o Shingo ele tem um cabelo mais redondinho. No primeiro arco, o Shingo ainda tem uma franja espiralada parecida com a do Ichiro, mas a partir do segundo ato o cabelo dele é um cabelo mais redondo, um pouco diferente. E o Shingo ele também é um menino do ensino fundamental, extremamente inteligente, mas o Shingo é um guri bom. É uma criança que gosta de ajudar os outros. E ele é extremamente inteligente, só que ele não gosta muito de estudar na escola porque ele acha bobagem, ele acha perda de tempo que se ensina na escola porque ele está muito mais avançado. Nessa versão, ele não é de uma família rica, que nem o Ichiro. O Shingo, ele é filho de uma família de classe média, vive com o pai e com a mãe dele e com a irmã menor dele, que é a Michiko. E o Shingo também é extremamente obcecado por ocultismo. E ele começa a estudar livros antigos sobre ocultismo e, do mesmo jeito que o Ichiro fez, ele tenta invocar demônios. Ele tem um esconderijo numa caverna que fica atrás do cemitério, onde ele desenhou um círculo mágico e lá ele pratica rituais de invocação do demônio junto com o melhor amigo dele, que é o Rinta. E o Rinta se destaca aqui por alguns pontos, porque, primeiro, o nome dele, né, Rinta, tem o ideograma de pobreza. E a gente vai ver ao longo da história, não é algo dito descaradamente, mas é perceptível nos desenhos que o Rinta, ele tá sempre usando roupas remendadas. O pai do Rinta usa roupas remendadas. A casa do Rinta tem as paredes furadas, quebradas. É um Mizuki mostrando pra gente, olha só, a pobreza é algo normal nesse Japão da década de 1960. A maioria das pessoas são pobres. E ele é bastante parecido com o Kairo Otoko. E do mesmo jeito que o Kairo Otoko era o primeiro apóstolo do Ichiro e o braço direito
direito do Ichiro, o Rinta ele acaba sendo o melhor amigo e o amigo de confiança do Shingo. Outro amigo do Shingo que vai ser relevante para essa história é o Joroya. O Joroya ele tem a cara de um dos atores do Star System do Mizuki, que é conhecido como Salarime Yamada, que é um sujeito de óculos e dentuço, que geralmente ele faz papéis de pessoas que são azaradas, pessoas que só se dão mal, que às vezes têm sorte com alguma coisa, mas abusam dessa sorte e acabam se dando mal e perdendo tudo. Então o Joroya é esse sujeito que é meio azarado, que ele é meio atrapalhado, ele é meio covarde, e tudo que é possível de dar errado acontece com ele, ele que sofre todo tipo de maldição, é sequestrado pelos yokais e os outros têm que resgatarem ele. O Shingo e o Rinta, eles tentam invocar os demônios, mas sempre dá errado, e o Rinta, ele ajuda o Shingo a fazer essas invocações, ele é uma criança que ele também sabe invocar demônios, porque ele estudou, ele aprendeu ali com o Shingo, eles fazem aquilo juntos, só que nunca dá certo, até que o Dr. Fausto aparece pra eles. E ele conta pro Shingo que o Shingo, na verdade, é o Akuma Kun, esse messias que surge na Terra mais ou menos a cada 10 mil anos, e que tem o potencial de criar o reino milenar, que é transformar o mundo nesse mundo utópico, perfeito, onde tudo é paz. E ele ajuda o Shingo e o Rinta a fazerem a invocação do demônio, e antes de morrer, o Dr. Fausto entrega pro Shingo a flauta de Salomão, que com aquela flauta ele poderia submeter e subjugar os demônios. Só que a diferença aqui é que dessa invocação, quem aparece é o próprio Mefisto, ou seja, o mesmo demônio que o Dr. Fausto tinha invocado há 400 anos. O Shingo pretende fazer o Mefisto se submeter a ele para usar o poder do demônio para transformar o mundo num lugar melhor. Então é a mesma lógica que o Ichiro tinha, que é a mesma coisa que está lá na história do Fausto. O Fausto achava que ele podia usar o poder do demônio para fazer do mundo um lugar melhor. Só que o Mefisto não quer se submeter ao Shingo. Ele se nega a assinar o contrato. Ele pergunta quanto tu vai pagar. O Mefisto primeiro ele é interesseiro, ele quer dinheiro nessa história. O Shingo não tem dinheiro para pagar porque ele é uma criança. E é aí que o Shingo usa a flauta de Salomão. A flauta de Salomão, ela tem o poder de fazer o Mefisto ter uma dor de cabeça horrível. Uma dor absurda que ele não consegue fazer mais nada até que ele aceite obedecer o Shingo e daí o Shingo para de tocar. Isso é uma referência que o Mizuki ele vai tirar lá da Jornada pro Oeste. Porque o Sun Wukong também não queria se submeter ao monge e as divindades colocam tiaras nele, nos outros acompanhantes do monge, para que se eles não se comportarem direito, o monge faz uma prece e aquela tiara encolhe e aperta a cabeça deles. Então o Mizuki vai propor uma releitura disso aqui pro Shingo conseguir dominar o Mefisto. Só que a princípio ali o Mefisto quase escapa, porque o Franel também aparece nessa história, ele tenta roubar a flauta de Salomão do Shingo para fazer o Mefisto assinar um contrato com ele, não com o Shingo. Mas no final o Shingo consegue recuperar e fazer o Mefisto assinar o contrato com ele. A partir de então, quando tem um problema, o Shingo vai até a caverna que existe atrás do cemitério, faz o invocamento que envolve usar o encanto Elohim Essaim para trazer o Mefisto para a Terra e tenta convencer o Mefisto a ajudar ele. Quando o Mefisto não quer ajudar ele tem que tocar a flauta até o Mefisto fazer o que ele quer. E o Mefisto, assim, primeiro que o design do Mefisto. O design do Mefisto é todo baseado no design do Sato, o apóstolo traidor do Ichiro, só que com uma roupa diferente aqui. Uma roupa que lembra aquela iconografia do demônio com traje de gala. Ele usa aquele smoking preto, o Mefisto ele tem alguns equipamentos, ele tem uma capa que dá pra ele a capacidade de voar, ele tem uma cartola que aumenta o poder mágico dele, ele usa como um tipo de bumerangue pra cortar coisas de volta pra ele, e ele tem uma bengala, que é um tipo de um cajado mágico, que usando ela ele consegue fazer magia. E sempre que o Mefisto ele vai usar uma magia, ele fala poder mágico e o nome da magia. Então o Mefisto do Akuma Kun tá lá nas bases daquela tradição de gritar o nome dos golpes antes de atacar. Não só o Mefisto vai fazer isso nessa versão de 66, como em todas as versões de Akuma Kun depois disso, o Mefisto e os seus descendentes, sempre quando vão usar magia, eles dizem poder mágico e o nome do ataque específico. E o Mefisto e o Shingo, eles vão ter uma relação um pouco tensa, porque o Mefisto é um demônio, ele é um sujeito completamente interesseiro e ele não quer se submeter a uma criança. Sempre que ele puder não fazer as coisas, ele vai tentar não fazer. Ele só vai fazer com boa vontade aquilo que traz vantagens pra ele. Então quando ele não quer fazer, o Shingo tem que tocar a flauta pra ele sentir a dor da cabeça e daí ele aceitar ajudar a resolver os problemas. E o Mefisto, inclusive, às vezes é babaca com os outros. Tem uma parte lá que ele tá com uma criança, que aparece um outro personagem que aparece logo depois, que eu vou falar, que é o Hyakume, que vai pedir ajuda pra ele, e ele diz, tá, vamos lá no café.
Daí ele pede um café e o Hyakume passando fome. Tá, mas pede um café pra mim? Não, não, tu é criança, tu não pode tomar café. Ô garçom, me vê 2 pedaços de bolo. Hyakume, obrigado. Não, não, os 2 pedaços de bolo são pra mim. E come os 2 pedaços de bolo na frente da criança passando fome e não reparte. Mephisto é esse tipo de gente. Só que o Mephisto, ele gosta muito de 2 coisas, café e doces. Então quando o Mephisto não quer fazer alguma coisa, o Jorroya, por exemplo, suborna ele com chocolate. Aí o Mephisto vai lá brigar com o yokai, brigar com o monstro, salvar alguém, mas porque deram chocolate pra ele como recompensa. E tem um último personagem que vai ser bastante importante para essa versão de 66 do Akuma-kun, que é o Hyakume no Ko, o filho do Hyakume, ou a criança Hyakume. Hyakume literalmente é o sem olhos. É um yokai que tem 100 olhos. Numa das histórias, o Jorroya desaparece, ninguém sabe onde ele foi parar, os pais dele não acham, chamam a polícia. Só que quando chegam na escola, no lugar do Jorroya, tem um yokai cheio de olhos sentados na classe, com o boné do Jorroya e com o material escolar do Jorroya. E as crianças acham absurdo. O quê? Um yokai aqui dentro da sala de aula? E dão uma surra, vão fazer bullying com ele. O Hyakume fala que ele quer estudar. Deu por certo, quer estudar, então deixa ele frequentar a escola. E tem uma coisa meio absurda, assim, que o Mizuki vai trabalhar nessa história, mas que aparece em outras histórias do Mizuki também, que é a banalidade do sobrenatural. Tem um yokai de 100 olhos que tá dentro da sala de aula, as crianças não ficam com medo, as crianças vão fazer bullying com ele. E o professor normaliza, deixa a criança estudar. Sabe, uma banalidade com o sobrenatural. Os pais do Shingo também veem os yokais, as coisas assim, e acham normal. Só falam pra ele, só que cuidado que isso é má influência, não vai trazer isso pra casa. Mas tá acontecendo as coisas fantásticas, monstros, coisas bizarras, e eles lidam com aquilo com uma normalidade, assim. Mas nessa história, eles querem descobrir o que aconteceu com o Jorroya, e o Shingo e o Hinta vão seguir o Hyakume pra descobrir onde ele conseguiu os materiais escolares do Jorroya. E daí o Hyakume conta que vivia com o pai dele, só que o pai dele ficou muito diferente, ficou mal e expulsou ele de casa. E adotou umas outras pessoas. Eles vão investigar e descobrem que o Jorroya virou aluno do Hyakume pai e não quer voltar pra casa. E o Hyakume pai tem outros alunos ali, um deles que vai ser um personagem que é relevante depois, que é a Chigusa, que é uma menina fantasma que morreu quando tinha 13 anos. O Shingo pede ajuda pro Mephisto pra eles levarem o Jorroya de volta pra casa, mas o Jorroya sempre foge e volta pro Hyakume pai. E o Hyakume pai é um sujeito extremamente cruel com o filho dele, com todo mundo, e daí eles descobrem que, na verdade, o Hyakume pai sequestrou o Jorroya e manipula vários yokais, porque o Jorroya, ele nasceu num momento astrológico muito específico, que Marte estava perto da Terra, e ele tem o poder para movimentar um foguete que pode ir até a Lua. E daí depois eles descobrem que, na verdade, o Hyakume pai não é o Hyakume pai. O Hyakume pai já morreu, e tem um sujeito do povo da Lua que estava preso na Terra, que ele matou o pai do Hyakume, se disfarçou como ele, para usar os outros yokais para os objetivos dele, que era construir um foguete para ele poder voltar para a Lua. E depois disso eles ficam ali com a criança Hyakume e o Shingo leva o Hyakume para casa. E os pais dele ficam, como é que tu trouxe isso para casa? O que vão falar da gente? O yokai é má influência. Daí, depois de várias pressões ali que o Shingo e a irmãzinha deles fazem, o pai deles aceitam ficarem com o Hyakume, só que o Hyakume tem que dormir na casinha do cachorro ali na rua. Então eles meio que adotam aquele yokai, o Hyakume começa a ir para a escola com eles. E as histórias partem dessa premissa. O Shingo, o Hinta, o Hyakume e às vezes o Jorroya, acontece algo muito bizarro que eles têm que resolver. O problema, aparece um yokai, aparece um demônio, um monstro, e eles vão lá pedir pro Mephisto ajudar a resolver o problema. Inclusive tem várias histórias, por exemplo, que aparecem monstros que são extremamente terríveis, que destroem a cidade, e o Mizuki faz questão de mostrar os militares e o governo tentando resolver, mandam a força de autodefesa. Primeiro que os militares querem resolver tudo tocando bomba, né? Tudo eles querem explodir. As bombas nunca funcionam, e a força de autodefesa é enviada e os militares fracassam. Então uma coisa que o Mizuki mostra muito em histórias dele, vai aparecer histórias do Kitaro, em várias outras histórias, é uma ridicularização dos militares, porque o Mizuki não gostava de militar, né? Lembrando que o Mizuki é um cara que ele foi obrigado a servir na Segunda Guerra Mundial com comandantes assim, absolutamente estúpidos. Assim. Então o Mizuki era um cara que, quando ele podia ridicularizar o exército e os militares, ele ridicularizava. E ele mostra muito nessas histórias dele que os militares não dão conta. Também tem o imaginário de Kaiju, que o Mizuki gosta de usar bastante. Tem uma história que é o caso do Bichigon. A história mostra uma vila no interior em que a maioria das pessoas lá cria porcos. Só que eles estão com um problema que eles não sabem o que fazer com tantas fezes de porcos. As pessoas não sabem como resolver, tem a reunião da vila, falam com o chefe da aldeia, o chefe da aldeia também não sabe como resolver, ele decide ir para a capital para falar com o governo. Ele vai até a capital, procura alguém do governo para explicar o problema que eles têm, que é se livrar das fezes, e a pessoa lá do governo simplesmente diz que não tem, que não vai fazer, que não vai resolver o problema deles. Daí ele volta para a aldeia, conta, e eles criam uma solução. Tem um buraco lá numa montanha, e eles decidem que vão jogar as fezes de porco tudo lá. Só que depois de um tempo fazendo isso, sai de lá o Bichigon,
que é um kaiju gigante, e vai para Tóquio e começa a destruir a cidade. O governo daí manda as forças de autodefesa para tentar segurar o kaiju, só que esse kaiju ele tem um ataque que ele dispara uma rajada de fezes de porco nos inimigos. Então basicamente são várias cenas do Mizuki mostrando os militares lá tentando controlar o kaiju e sendo soterrados por fezes de porco, e da história é o quê? O Shingo vai lá tentar convencer o Mephisto ao Mephisto ir lá e ele conseguir impedir o kaiju que dispara rajadas de fezes de porco. Ah, e uma coisa sobre o Mephisto, que ele é quase igual o Sato lá da história do Ichiro, só que como diferença, além das cores da roupa, o Mephisto ele tem um chifre que geralmente ele esconde embaixo da cartola. Mas o chifre que demonstra que ele não é humano, né? Que ele é um demônio. Mas mesmo assim, quando ele tá sem cartola, as pessoas veem que ele tem um chifre, mas é um demônio e não ligam muito. E daí tem aquela coisa que eu já comentei antes, que é o quanto as pessoas na história, elas lidam com uma naturalidade, com uma banalidade, quando se relacionam com essas coisas fantásticas e sobrenaturais. Que tem a ver com a criação do Mizuki, né? Que é uma coisa que a gente pode encontrar lá no Nomba e Eu. O quanto essas pessoas do interior do Japão do começo do século ainda se lidavam com naturalidade com essas histórias fantásticas. Como se essas entidades fizessem parte daquele mundo e estivessem sempre ali interagindo. Então uma diferença que acaba ficando bem clara entre o Shingo e o Ichiro é que o Shingo ele é um menino bom, bem intencionado e ele age como herói. A maioria das histórias acontece um grande problema envolvendo essas entidades sobrenaturais e o Shingo vai lá, chama o Mephisto para eles resolverem o problema. Então ele pega esse poder demoníaco que é o Mephisto e tenta usar o Mephisto para fazer algo bom, que é enfrentar esses yokais e esses monstros malignos. Então o jeito do Shingo pensar no reino milenar, nessa sociedade utópica perfeita, que é a função dele como Messias criar, é bem mais inocente. O Shingo pensa em criar o reino milenar, só que a interpretação dele do reino milenar é um lugar extremamente feliz, onde todas as pessoas e os yokais vivem felizes. Que é bem diferente do Ichiro. O Ichiro quer criar essa utopia, mas o Ichiro entende que ele vai ter que se sujar para fazer isso. Ele vai ter que cometer algumas coisas não éticas, algumas coisas não morais. Ele vai ter que sacrificar alguma coisa. E o plano dele é bem mais pontual. É destruir essa sociedade de classes e destruir um modelo econômico. E o Shingo nem tá pensando nisso. O Shingo tá sendo otimista e quer só deixar todo mundo feliz. Quer resolver os problemas, enfrentar a maldade e fazer todo mundo feliz. Isso provavelmente tem a ver com a proposta da Shonen Magazine para publicar nessa grande revista, que era mais popular da época, que era voltado mais para essas histórias de aventura. O Mizuki, ele diminui um pouco essa crítica mais direta e também esse lado mais do terror da história para transformar essa versão do Akuma-kun de 66 e 67 numa história de aventura. E um dos outros motivos para ter essa mudança, para transformar o protagonista num herói, é o fato de que, com o sucesso do Terebi-kun, a Toei se interessou na obra do Mizuki. Não só o Mizuki começou a publicar na Shonen Magazine, como a Toei decidiu investir para fazer uma adaptação de uma obra do Mizuki. E o que a Toei produziu foi uma série live action exibida entre 1966 e 1967 com 26 episódios de Akuma-kun. Então a série de TV do Akuma-kun foi baseada nessa versão do Shingo e era exibida ao mesmo tempo que a história em quadrinho do Shingo era publicada. Então para a Toei, que ia produzir essa série, era muito mais interessante o protagonista heróico que o Shingo era do que o Ichiro, que era um protagonista bastante ambíguo e questionável. E a série do Akuma-kun é uma série de tokusatsu, mas é tokusatsu assim de altíssimo nível. A premissa da série de TV é basicamente adaptar essa segunda série de quadrinhos do Akuma-kun, que o Shingo é o protagonista, para uma mídia de live action. Então tem lá o Shingo como protagonista, ele mora com a família dele, de classe média, os dois pais e a irmãzinha, os amigos dele são o Rinta e o Joroya, a cidade lá é atacada por yokai, e o Shingo acaba sendo encontrado pelo Dr. Fausto. O Dr. Fausto ensina para ele como ele invocar o demônio, numa caverna que aqui não fica atrás do cemitério, mas fica num poço. Lá nessa caverna tem um círculo mágico, onde ele fala as palavras Elohim Essai para invocar o Mephisto. O Dr. Fausto, antes de morrer, também deixa a flauta de Salomão pro Shingo, e a flauta de Salomão aqui, ela acaba tendo uma mudança, porque na versão original do Ichiro, e também no primeiro arco da história em quadrinhos do Shingo, a flauta de Salomão é uma flauta doce. A partir do segundo arco das histórias em quadrinhos, a flauta de Salomão vira uma ocarina. Provavelmente porque quando saiu o segundo arco, a série de TV já estava em produção, e na série foi definido que a flauta seria uma ocarina. Bem como já tinham feito a seleção de elenco, e o ator que era o Shingo é um menino que tinha o cabelo redondinho, então acaba tendo essa mudança também no cabelo do Shingo a partir do segundo arco. Inclusive, falando no elenco, o ator que faz o Shingo é o mesmo
mesmo ator que é o protagonista do Giant Robô. E o Mephisto, ele tem 2 atores. Lá pelo episódio 10 tem uma troca de atores. A desculpa que eles dão é que o Mephisto é preso pela polícia do inferno a mando do Ema Daioh e deixa o irmão dele no lugar. Só que apesar de ter esse episódio para explicar porque o ator muda, é como se o personagem fosse o mesmo. Todas as coisas que tinham sido estabelecidas, todas as relações continuam igual. Inclusive o segundo ator que faz o papel do Mephisto é um ator que faria várias séries da Toei depois, e inclusive ele é o Jigoku Taisho, o embaixador do inferno na primeira série do Kamen Rider, que provavelmente ele ganhou esse nome por ele ter sido o Mephisto antes, né, fazendo essa brincadeira de referência. E as relações são parecidas. O Shingo ali obriga o Mephisto a assinar o contrato usando a flauta de Salomão para dar dor de cabeça dele, só que nessa versão do live action, quando ele tem essa dor de cabeça, a cabeça dele começa a queimar, começa a sair uma fumaça do chifre dele. E o Mephisto é aquele sujeito que ele não quer fazer as coisas, ele é preguiçoso, ele não quer ajudar, ele só quer fazer coisas por interesse próprio, mas o Shingo obriga ele a enfrentar os yokais malignos e fazer boas coisas. E ele também tem aquela característica de gostar muito de doce, e o Shingo, o Rinta e o Joroya subornam ele com chocolate. Só que ao mesmo tempo que o Mephisto é interesseiro, aos poucos, ao longo da série, ele passa a gostar e se importar com as crianças. Tem momentos ali que ele poderia escapar sem ajudar, que não estão oferecendo nada pra ele, mas ele faz questão de ir lá salvar o Shingo e os amigos dele. Inclusive tem um episódio que ele acha que o Shingo morreu e começa a chorar. E daí quando ele descobre que o Shingo sobreviveu, ele finge que não estava chorando. Então tem toda uma construção do personagem que ele é aquele demônio sacana, interesseiro, egoísta, mas ele acaba criando uns vínculos de amizade ali com aquelas crianças. Na versão da série, o Mephisto se veste da mesma forma que na versão em quadrinhos. Ele tem a cartola que ele atira como bumerangue, ele tem o cajado e diz poder mágico e o nome dos feitiços, tem a capa que ele usa para voar. Uma diferença no design é que acrescentam nele aquele bigodinho tradicional daquelas representações do diabo do cinema. E quando eles precisam ir em algum lugar longe, na versão em quadrinhos, o Mephisto ele voa com a capa dele e carrega as crianças ou nas costas, ou nos braços, ou pendurado nas pernas dele. Na série ele faz aparecer uma capa mágica pro Shingo também, pros dois voarem juntos. E tem vários episódios da série que são adaptações de algumas histórias em quadrinhos que o Mizuki escreveu. O primeiro episódio é o do Hyakume, que é o Hyakume adulto que ataca as pessoas. E talvez a maior diferença entre a série de TV e histórias em quadrinhos é que na série de TV eles cortaram o Hyakume criança, né, o filho do Hyakume, que é um personagem fixo importante na história em quadrinhos, mas eles optaram por não ter o Hyakume criança junto com as crianças protagonistas. Tem o episódio da Casa Assombrada, em que tem uma bruxa que se alimenta de almas das pessoas e ela assume uma aparência de uma mulher jovem para enganar as pessoas, e a alma dela tá presa num quadro, uma referência lá ao retrato de Dorian Gray. Tem uma adaptação da história lá do Kaiju dos porcos, só que nessa versão ele não é com fezes de porcos, ele vive num lago perto de um parque de diversões. Mas o grande destaque dessa série é ela como série de tokusatsu, é ela como série de efeitos especiais, porque cada episódio eles têm que lidar com uma ameaça sobrenatural completamente diferente. E para isso eles precisam criar efeitos especiais específicos para aquele yokai daquele episódio. Então tem bastante diferença na forma de construir os efeitos especiais para cada yokai de cada monstro da semana, que faz a série ter bastante variedade. Então tem episódios que eles brigam com kaiju, então tem toda aquela questão do sujeito fantasiado de monstro pisoteando as maquetes, mas tem episódios que o vilão é uma múmia que abre um portal do céu e desce uma mão gigante e carrega as pessoas. Tem outro episódio que eles são encolhidos, ou então que acontece uma nevasca. Então em cada episódio é utilizado técnicas de efeitos especiais bastante diferentes, tanto essas miniaturas, fantasias, mas também muita sobreposição de imagens e truques de câmera. E essa série, assim, ela é muito boa, eu recomendo muito pra quem puder ver, assim, é uma pena que não ter tradução dela, porque vale muito a pena. Inclusive a série foi um grande sucesso, e foi por causa do sucesso dessa série que a Toei decidiu fazer a adaptação em animação do Gegege no Kitaro. Bom, daí em 1970, o Mizuki resolveu voltar ao personagem e publicar uma nova história em quadrinhos. Só que em 1970 o Mizuki já era famoso, então ele escreveu uma nova história em quadrinhos chamada Akuma-kun Seinen Okoko, que a tradução seria Akuma-kun, o Reino Milenar. Ela foi publicada entre 1970 e 1971 e saiu na Shonen Jump. E nessa versão agora que o Mizuki era um cara famoso, um cara que tinha poder de barganha, ele decidiu que ele ia reescrever e redesenhar a série original do Akuma-kun do Ichiro, porque na versão original ele não pôde encerrar a história. Como a publicação não vendia, o editor mandou ele fechar em 3 volumes e ele tinha planejado em 5. Então em 1970, nessa
Akuma Kun, o Reino Milenar, que saiu na Shonen Jump, o Mizuki ele redesenhou todos os primeiros capítulos da história, acrescentando algumas coisas na história do Ichiro, e naquela parte que ele foi obrigado a encerrar antes, ele desenvolveu a partir do que ele tinha planejado originalmente. Então ele reconta a história do Ichiro, como o Ichiro é aquela criança gênio, filho de um grande industrial. Ele encontra também o Fausto, recebe a flauta de Salomão, toda aquela mesma história, invoca a alma do Kaeru Otoko, do Homem-Sapo, e coloca num dos tutores dele. Depois tem um personagem que não está na versão original, que é uma maga antiga que conhecia as técnicas dos círculos de invocação de magia, que é a Fukuro Onna, a mulher coruja, e ele coloca a alma dela no corpo de uma coruja. E de novo, quando ele vai tentar invocar a alma do Yamori Bito para colocar no corpo do Sato, aquilo ali dá errado, e o Sato continua no controle do próprio corpo e é o apóstolo traidor infiltrado entre os 12 apóstolos. Daí tem algumas diferenças, que é nesse remake quando o Franel, o mago indiano, tenta roubar a flauta de Salomão a pedido dos 8 imortais, ele acaba vendo que na verdade é o Messias, e quando ele vai falar com os 8 imortais, ele diz: não, esse guri realmente é o Messias, confiem nele. Tem a diferença também que o Kirihito aqui, ele é aquela criança muito cristã, mas ele não é um traidor, e inclusive ele se torna um dos apóstolos do Ichiro. Nessa versão, o Ichiro ele consegue reunir todos os 12 apóstolos, inclusive um deles é o Beelzebub, que é um demônio mais fraco, mas é um demônio que está ali ajudando ele. Tem o Kaju, que é a fera casa, é um yokai que é uma casa viva com braços e pernas. E tem vários outros apóstolos que são demônios ou yokais, ou mesmo humanos que são convertidos pelo Ichiro. Então, com esse remake de 1970, o Mizuki ele queria fazer com que a visão original dele pro Akuma Kun se tornasse popular, agora que ele era famoso, e poder terminar a história como ele queria ter terminado originalmente. E trazendo toda a questão do Ichiro como o Akuma Kun, como o Messias, que está ali para destruir a forma como a sociedade se organiza, porque a visão dele do reino milenar é esse mundo onde não existem classes sociais, e é esse mundo onde não existe pobreza e não existe riqueza, porque o modelo econômico deixou de existir. Só que mesmo podendo desenvolver a história até o fim, com o Ichiro reunindo os 12 apóstolos, o Kirihito não sendo traidor, no final o Sato mata o Ichiro de qualquer jeito. Então o final da história com o Ichiro morrendo a partir de uma traição de um dos apóstolos dele acontece do mesmo jeito. Então o projeto desse mundo em que todas as pessoas são iguais, em que não existe riqueza nem pobreza, é um projeto que nem o Messias consegue realizar, porque tem forças ali do mundo corporativo e empresarial que estão trabalhando contra isso. Esses grandes milionários, essas grandes empresas que querem que o mundo continue existindo a partir de classes sociais e de ricos e pobres. E esses caras são demônios, esses caras são controlados pelo diabo. É isso que o Mizuki nos mostra nas histórias. Essas grandes corporações, elas são tudo pactuado com o diabo, eles são mal. E eles vão fazer de tudo, eles vão fazer pacto com o demônio se necessário para manter o status quo como é, para que nada mude, para que o plano do reino milenar nunca seja realizado. O Mizuki voltou ao personagem mais uma vez em 1976, dessa vez com uma história curta que também foi publicada na Shonen Jump. E ela tem o título de Kitaro Tai Akuma Kun. A tradução é Kitaro versus Akuma Kun. E a premissa é que o Ichiro, depois de morto, ele conseguiu dar um golpe no inferno e se tornar um chefão lá do inferno. E ele é incentivado por um grupo de bruxas a sair do inferno com o exército de demônios dele e dar um golpe e assumir o controle do Japão, porque segundo essas bruxas, o governo do Japão era corrupto e injusto. Então seria legítimo o Ichiro usar o poder dele liderando esse exército de demônios para tomar o controle do país. E ele faz isso, ele foge do inferno com um exército de demônios. O governo japonês manda as forças de autodefesa contra ele, e de novo as forças de autodefesa são derrotadas, porque em histórias do Mizuki, sempre que os militares enfrentam forças sobrenaturais, os militares sempre levam uma surra, e com os militares derrotados, cabe ao Kitaro reunir vários yokai para fazer um exército de yokai e lutar contra o exército de demônios do Ichiro. Só que acaba que o Kitaro ele é derrotado, porque o Ichiro é muito mais inteligente que ele. Mas depois o Ichiro percebe que ele está sendo manipulado por essas bruxas, porque essas bruxas queriam usar o Ichiro para ele derrotar as forças do Japão, tanto os militares como os yokais, e elas depois poderem dar um golpe e assumir o controle. Então acaba que o Ichiro e o Kitaro se juntam para enfrentar essas bruxas. Em 1986 foi lançado um especial para televisão de Akuma Kun. Esse especial ele fazia parte de uma série de comédia em que cada semana se apresentava uma história independente. Inclusive dentro dessa série chegou a sair um episódio especial do Gegege no Kitaro. Nessa versão o protagonista é de novo o Shingo, mas a
Aqui o sobrenome de família dele é Ito Shingo, e ele também mora com os pais e com a irmã. A diferença aqui é que a irmã dele não é uma irmã mais nova, e sim uma irmã mais velha chamada Megumi, que inclusive quem faz o papel é uma das atrizes do Sukeban Deka. E nessa versão, o Shingo faz a invocação do demônio, aparece para ele o Mefistófeles e a flauta de Salomão. A flauta de Salomão também serve para subjugar o Mefisto, causando dor na cabeça dele, só que aqui nessa versão, quando o Shingo ele toca a flauta, aparece uma marreta gigante que começa a golpear a cabeça do Mefisto até o que o Mefisto faça o que ele quer. O Mefisto, ele tem todo o visual dele inspirado na série de TV. É o mesmo traje, o bigodinho, a forma de atuação do ator remete muito aos atores que faziam o papel do Mefisto lá na série de 66. Os pais do Shingo também lidam de uma forma meio banal com o Fantástico. Ele lá invoca o Mefisto passa a morar na casa com eles e eles não dão muita bola, mesmo o Mefisto ser um demônio fazendo magias. Só que nessa versão é uma série de comédia, então quando o Shingo ele invoca o Mefisto e o Mefisto quer saber quais são os desejos dele, por que ele quer fazer o contrato, né, fazer o pacto com ele, e é para levar o lixo para fora, é para fazer os serviços domésticos. Então a família do Shingo começa a explorar o Mefisto e bota ele para trabalhar nos serviços domésticos. E esse especial, ele é todo focado numa abordagem de comédia. É uma história de comédia usando os personagens ali do Akuma Kun. Tem alguns momentos que são engraçados e interessantes. Tem uma hora que o Mefisto ele fica sobrecarregado de tanto trabalhar e começa a passar mal e descobrem que ele tá com a doença do estresse dos yokai. Ele fica mal do estômago, daí o estômago dele começa a inchar, levam ele pro médico, parece que vai sair o alien do estômago dele, só que daí os médicos têm que fazer um parto e o que nasce é um yokaizinho, que é o estresse do Mefisto, e todo mundo passa a tratar esse yokai, que é o estresse dele, como se fosse um bebê. Inclusive é um yokai bebê que ele se alimenta dos estresses das outras pessoas, então as outras pessoas estão nervosas, brigando, vai lá o bebê yokai do estresse, devora o estresse das pessoas e as pessoas ficam calminhas. Inclusive tem uma cena que o bebê do estresse yokai, ele vai pra escola em que a Megumi estuda, que é uma escola de meninas, que é a escola Kyuupi, por causa daquela boneca Kyuupi. Inclusive tem uma estátua gigante da boneca na frente da escola, e chega um momento que o yokai do estresse possui aquela boneca, fica gigante e tal. Tem outras coisas interessantes, tipo o Mizuki Shigeru, ele faz uma ponta como professor, o Mezukazu faz uma ponta como médico, o Mefisto ele não quer trabalhar e tenta enganar o Shingo para conseguir escapar e não ter que assumir nenhuma responsabilidade. Só que esse episódio tem um grande problema, porque boa parte do humor nele, na verdade a maior parte das piadas que aparecem no episódio inteiro, é aquela tradição de piadas bem comuns em obras japonesas ali da década de 1980, que são de pessoas mais velhas assediando meninas menores de idade. Então quase todas as piadas desse especial é o Mefisto assediando as meninas da escola só de meninas. Ele vai atrás da Megumi e começa a assediar ela. Aquilo de se disfarçar para espiar as meninas trocando de roupa no vestiário e esse tipo de coisa. Tem um professor mais velho também da escola que começa a assediar as meninas. E o Mefisto, na série live action ali de 66, tinha aquilo de que ele tava lá resmungando, tratando mal as crianças, daí aparecia uma mulher bonita, ele arrumava a postura, arrumava o bigode e começava a ser formal e educado quando ele tava falando com mulheres bonitas. Mas em nenhum momento da série de 66 ele assedia nenhuma mulher. Em nenhum momento da série de 66 tem algum tipo de piada desse tipo. Só que esse especial de 86 é basicamente só isso. Piada de homens mais velhos assediando meninas e outros tipos de piadas, assim, bem horríveis. Tipo, debochando da menina gordinha dizendo que ela é feia. E esse tipo de humor que, se a gente for assistir hoje, assim, é algo bem desconfortável, assim, bem horrível, assim. De todas as obras do Akuma Kun, a que definitivamente eu não recomendo é esse especial de 86, porque ele é um especial de comédia que é uma comédia ofensiva, cuja maior parte do conteúdo são piadas misóginas, assim, não tem muito mais do que isso ali nesse especial. Daí, no ano seguinte, em 1987, a Toei produziu e lançou um filme direto pro mercado de vídeo chamado Gegege no Kitaro Kiden Mateki Elohim Esain. A tradução é algo como Gegege no Kitaro, a lenda yokai, a flauta mágica Elohim Esain. E é um filme daqueles que é tokusatsu Toei dos anos 80. Muita gente fantasiada de monstro, muita explosão colorida, luta na pedreira e todo esse tipo de coisa que se pode esperar num tokusatsu da Toei da década de 1980. A trama é basicamente o Kitaro e os personagens ali que andam com ele, o pai globo ocular, o velho bebê chorão, a velha da areia e o Nezumi Otoko, o homem-rato. Eles recebem uma carta na caixinha de correspondência yokai ali do Kitaro, e quem entrega a carta é o carteiro do mundo espiritual, que quem faz o papel dele aqui nesse especial é o
o Mizuki Shigeru, que já tinha feito o mesmo papel de carteiro do mundo espiritual no episódio de Gegege no Kitaro dessa série de comédia que eu recém comentei, que teve um episódio também do Akuma Kun. Nas histórias do Kitaro é comum ele receber cartas de pessoas pedindo ajuda, e nessa carta conta que tem um yokai, que a gente fica sabendo que a Sakurako é uma mulher yokai das flores de cerejeira. Ela passa a roubar almas de pessoas, e essas pessoas que têm a alma roubada, elas se tornam múmias vivas e desaparecem. E a carta pede ajuda porque quem escreveu foi o aluno de uma escola que diz que o professor dele teve a alma roubada por esse yokai, e o professor dele virou uma múmia e desapareceu. E quem escreveu a carta pedindo ajuda do Kitaro foi o Akuma Kun, que é o Shingo. Então, basicamente, a história é o Kitaro e os amigos dele se juntam com o Shingo e com o Mephisto para encontrar esse yokai que rouba a alma de pessoas e transforma elas em múmia. Só que daí eles descobrem que não é só essa yokai da flor de cerejeira, tem mais yokais envolvidos, e eles são todos liderados pelo Nurari-hon. E o Nurari-hon é um yokai que é um dos grandes vilões das histórias do Kitaro ali escritas pelo Mizuki. O Nurari-hon, ele é um yokai que parece um velho cabeçudo, mas ele é o sujeito extremamente inteligente, e ele se infiltra em empresas, em questões políticas, para manipular o cenário político do Japão, para fazer os humanos entrarem em guerra com os yokais. Inclusive, não é incomum planos do Nurari-hon de fazer os humanos ficarem com ódios dos yokai, para os humanos atacarem os yokai e ele conseguir convencer a maioria dos yokai que eles têm que entrar em guerra contra os humanos, porque ele quer exterminar os humanos e fazer com que os yokai assumam o controle do mundo. Então o Nurari-hon é um yokai extremista que é a favor de exterminar os humanos para os yokais dominarem o mundo. E com essa posição de extremismo, tem várias histórias do Kitaro em que o Nurari-hon é o grande vilão por trás das coisas armando. E na versão desse filme, quando o Nurari-hon ele aparece disfarçado como humano, ele é um humano que usa um uniforme militar pré-guerra de alta patente, daqueles que o alto comando do exército e até mesmo o próprio imperador usavam. Então a obra faz questão de associar esse comportamento extremista, belicoso do Nurari-hon com essa tradição militarista japonesa da primeira metade do século XX, que era algo que o Mizuki abominava e mostrava sempre como vilões ou incompetentes nas histórias dele. E nesse mesmo ano de 1987, o Mizuki ele lançou uma nova história em quadrinhos do Akuma Kun, que foi publicada entre 1987 e 1988, que se chama Akuma Kun Sekimatsu Taisen, que a tradução é Akuma Kun, a Grande Guerra do Fim do Século. Essa história ela se passa no futuro, em 1997, e o Kaeru Otoko, o primeiro discípulo do Ichiro, faz um ritual para ressuscitar o Ichiro, para o Ichiro continuar com o plano dele de criar o reino milenar do mundo. E o ritual dá certo, o Ichiro volta à vida, e o Ichiro conta que durante esses anos que ele permaneceu morto, no mundo dos mortos, ele começou a treinar para desenvolver as habilidades mágicas dele, e voltou à vida tendo vários poderes sobrenaturais para conseguir enfrentar os demônios de igual para igual se for necessário. Nessa história, o Ichiro, com a ajuda do Kaeru Otoko, ele passa a procurar e reunir de novo os 12 apóstolos dele para executar o plano dele em prática. Inclusive ele tem alguns problemas ali durante o caminho. Por exemplo, ele vai atrás do Rosson e descobre que nesse tempo que ele andou morto, o Rosson ele criou um grande grupo empresarial e se tornou um desses empresários milionários, fazendo acordo inclusive com a demônio Lilith. E o Rosson ele não quer ajudar o Akuma Kun porque ele está lá trabalhando com a Lilith e juntos ele está ganhando muito dinheiro manipulando a economia do Japão e do mundo. E de novo o Akuma Kun tem que brigar com o Rosson e fazer o Rosson se submeter e ajudar ele à força, porque a princípio o Rosson não quer ajudar. Porque para ele, como esse demônio que manipula a economia, é muito mais vantajoso se o Ichiro não tivesse ressuscitado. Só que o Ichiro ele continua com o plano dele de transformar o mundo do reino milenar, que é essa utopia onde não existe classe social e não existe riqueza nem pobreza, porque não existe o capitalismo. E daí ele vai encontrar vários outros adversários, um deles vai ser o Howard Satan. O Howard Satan é o filho do Ronald Satan, que assumiu os negócios do pai ali, daquele grande império petrolífero dele, e ele quer se vingar do Ichiro pela morte do pai dele anos atrás. E tem um momento da história, inclusive, que os demônios eles acabam invocando os 4 príncipes do inferno, que são o Satã original, o demônio Satã, o Baal, Lúcifer e Leviatã, e o Ichiro e os apóstolos dele têm que enfrentar a alta cúpula dos demônios. E um outro vilão dessa história é o Sanmoto Machu. Ele é um sujeito que ele acredita que ele é o verdadeiro Messias, que ele é quem tem direito a ter o título de Akuma Kun, e ele começa a reunir os apóstolos dele para matar o Ichiro
e com o Ichiro morto, ele poder se tornar o verdadeiro Akuma Kun. E nessa versão em que ele traz o Ichiro de volta à vida, o Mizuki ele vai retomar os temas lá da história original e vai pegar pesado nessa crítica contra o modelo econômico capitalista. Tem várias intrigas que envolvem essa questão empresarial e inclusive tem influência dos governos mundiais, porque um dos contextos que vai levar o Mizuki a fazer essa versão nova do Akuma Kun com o Ichiro é o contexto ali do final da Guerra Fria, da década de 1980. E nessa versão, como o projeto do Ichiro de construir o reino milenar ameaça a atual organização social e econômica do mundo, os Estados Unidos e a União Soviética se voltam contra o Ichiro. Então a Força Aérea dos Estados Unidos e a Marinha da União Soviética entram em guerra contra o Ichiro. Então nessa versão do Akuma Kun, a grande guerra do fim do século foi o Mizuki retomando os temas originais lá tratados na primeira versão para discutir algumas coisas que eram relevantes ali, que ainda estavam sendo discutidas, mas que estavam ali na pauta com as tensões fortes ali da Guerra Fria durante a década de 1980. Mas logo que a guerra do fim do século acabou ali em 1988, o Mizuki ele vai reinventar a série, porque a partir de 1988 ele vai começar a publicar uma nova história em quadrinhos do Akuma Kun, que vai ir até 1990, só que essa versão foi publicada pelo Comic Bonbon, que é um selo da editora Kodansha, para publicações Kodomo, que são focadas numa faixa etária um pouco menor. Essa história ela se chama só Akuma Kun, mas algumas das edições vão trazer o título de Saishinban Akuma Kun, que é a nova edição Akuma Kun, mas também dá para se encontrar edições com o título de Akuma Kun to Mienai Gakko, que é Akuma Kun e a Escola Invisível. E nessa versão vai ser basicamente um reboot da história do Shingo. E ela vai ser um reboot da história do Shingo, que vai ser usada como base para uma série de animação produzida pela Toei ali entre 1989 e 1990, chamada só Akuma Kun também, que basicamente adapta essa nova versão do Akuma Kun, que é o reboot do Shingo, como uma série de animação. E nessa versão, o Mizuki ele vai trazer várias mudanças. Primeiro que o sobrenome do Shingo vai mudar, não vai ser mais Yamada Shingo e vai virar Umoregi Shingo. O Shingo ele mora com os pais dele, de classe média, tem a irmã dele menor, só que diferente na versão antiga do Shingo, que a Michiko era uma irmã bem menor que o Shingo, a irmã dele é só um pouco mais nova do que ele e se chama Etsuko, que é o mesmo nome da filha do Mizuki Shigeru. O pai dele aqui tem um nome diferente, que é Umoregi Shigeru, que é uma referência ao próprio Mizuki, e diferente da versão antiga, porque lá na série live action de 66 o pai do Shingo era um taxista, aqui nessa versão o pai dele é um autor de mangá, mas a personalidade dele é basicamente a mesma, ele é meio bobão, meio trapalhão e gosta de beber. A mãe do Shingo também é a mesma coisa, aquela mulher durona que controla e faz as coisas da família de tudo funcionarem, e lida de forma banal com as coisas que são sobrenaturais, como se fossem normais. O Shingo também é aquela criança inteligente que é obcecada pelo estudo do ocultismo, ele tenta invocar o demônio e não consegue. O melhor amigo dele aqui também é o Rinta, que ajuda ele nas invocações do demônio, só que a diferença aqui é que o Rinta não é pobre, como era na versão original, inclusive faz sentido aqui ele não ser pobre, porque essa crítica à pobreza que era muito marcante nas histórias em quadrinhos do Mizuki ali da década de 1960, a partir dos anos 70 começa a diminuir. E no final dos anos 70, na década de 1980, quando aparece, são questões bastante pontuais, porque o Japão tinha mudado bastante. A partir dos anos 70, a qualidade de vida e a distribuição de renda no Japão melhorou bastante. Então a pobreza gritante não era algo tão descarado, tão na cara, que se via o tempo todo no dia a dia. Então faz sentido diminuir um pouco essa crítica. Nessa versão também tem o Joroya, que o Joroya basicamente é o mesmo personagem, só que aqui ele gosta de tirar foto, ele é um fotógrafo amador. Só que eles têm um outro colega de escola, que é o Kirihito, que é aquele personagem que originalmente era colega de escola do Ichiro. E o Kirihito aqui também ele é de uma família muito cristã, é o mesmo Kirihito, qualquer coisa ele reza, tudo ele interpreta por uma lógica teocêntrica, só que nessa versão aqui ele também não é um traidor, ele é só aquela criança muito religiosa mesmo. E um personagem importante que o Mizuki traz de volta, que tinha sido cortado na série de 66, é o Hyakume, né, o filho do Hyakume. Nessa versão, o Shingo encontra o Hyakume pela cidade, as pessoas se assustam com ele e tal, ele ajuda o Hyakume e leva pra casa, tem aquela mesma coisa que os pais dele não sabem o que fazer com o yokai, tá, ele pode ficar, mas ele tem que ficar na casinha do cachorro. E da mesma forma que na versão de 66, o Rinta apelidou o Shingo de Akuma Kun. E quando o Hyakume ouve esse nome, Akuma Kun, convida o Shingo pra ir num lugar, o Shingo segue ele, e ele vê um portão sobrenatural. E o Shingo, quando enxerga o portão, o Hyakume pensa, eu sabia que eu tava certo, vem comigo. Eles atravessam o portão e eles chegam na Escola Invisível. E a Escola Invisível é dirigida pelo Dr. Fausto II, o filho do Fausto, do mito. E o Fausto II conta que ele foi um cara que desde muito jovem se dedicou ao estudo do ocultismo e ele acreditou que ele poderia
poderia ser o Akuma Kun, mas ele descobriu que não era. O Akuma Kun, esse messias que nasce a cada 10 mil anos e tem o potencial de transformar o mundo no reino milenar, que é essa utopia onde todos vivem em paz. E o Hyakume leva o Shingo até o Dr. Fausto II, e o Dr. Fausto II faz o teste, entrega para ele a flauta de Salomão, e a flauta de Salomão responde, e o Dr. Fausto chega à conclusão que ele encontrou o Akuma Kun, e conta para o Shingo que ele construiu aquela escola com o objetivo de ajudar o Akuma Kun quando o Messias Akuma Kun aparecesse. E ele tá ali para ajudar o Shingo a aprender as coisas sobre o mundo sobrenatural, para ajudar ele a cumprir essa missão de trazer a paz para o mundo. Mas não só isso, o Dr. Fausto se preparou para ajudar o Shingo a encontrar os 12 apóstolos, que são 12 sujeitos, que podem ser demônios ou yokais, de bom coração, que estão destinados a ajudar o Akuma Kun a atingir o objetivo dele. E a Escola Invisível foi criada pelo Dr. Fausto para reunir esses apóstolos e preparar eles para ajudarem o Akuma Kun. Então, nessa versão do Akuma Kun, o elemento de terror ele vai quase sumir, vai ter muito da questão do sobrenatural, do fantástico, mas vai ser muito mais uma história de aventura. Tem aquilo do Shingo com os amigos dele em missões lutando contra yokais, contra demônios malignos, para ajudar as pessoas, e no meio das histórias ele vai encontrando com sujeitos que descobre-se que são destinados a se tornarem apóstolos que vão ajudar o Shingo a cumprir a missão dele. E nessa versão, a flauta de Salomão, ela serve também para subjugar os demônios, mas ela tem outros poderes. Ela serve para o Shingo se comunicar diretamente com o coração dos yokais e dos demônios, e a flauta de Salomão nessa versão também serve para o clássico recurso do poder da amizade. Quando tem que resolver alguma coisa muito fantástica, o Shingo toca aquela flauta ali, tocando aquela flauta, com o poder da amizade ele vai conseguir dar um jeito. E o Shingo aqui é muito parecido com o Shingo lá de 66, tanto da versão em quadrinhos quanto da versão da série para TV. É aquele menino que é muito bom, muito corajoso, muito esforçado, e que se tiver que se arriscar para ajudar alguém, ele vai fazer. E muitas vezes ele enfrenta inimigos de yokais, demônios, que ele poderia resolver na porrada, mandando os apóstolos exterminarem o yokai, exterminar o demônio, mas ele diz, não, segura aí que vamos conversar com esse cara, e resolve ali na conversa, naquele processo dialético, e faz aquele yokai entender o ponto de vista dele, entende o ponto de vista do yokai, e eles se tornam amigos. Então, o clássico protagonista de shonen, ali da década de 1980, mesmo sendo uma história que foi pensada como Kodomo. O Shingo é essa criança bastante inteligente, que conhece muito sobre o sobrenatural, sobre o ocultismo. O Dr. Fausto dá pra ele a flauta de Salomão, e também dá pra ele cartas de tarô mágico, porque o Shingo ele gosta muito de ver o futuro no tarô, inclusive tem vários episódios em que ele usa cartas do tarô para tentar resolver, entender o que está acontecendo, mas ele arremessa essas cartas como armas, assim, só que a série ela tem 42 episódios, e ao longo desses 42 episódios, ele só acertou o arremesso dessas cartas 5 vezes, as outras todas errou, os inimigos esquivavam, desviavam, rebatiam. Mas vai ser bastante importante nessa versão os ajudantes do Shingo, porque o Shingo não consegue fazer nada sozinho, então os 12 apóstolos vão ter bastante influência, né, em como a trama se desenvolve. A primeira coisa que o Shingo vai fazer quando encontrar o Dr. Fausto e recebe ele as coisas é o Dr. Fausto ensina pra ele como invocar o demônio, e ele vai invocar o demônio e controlar o demônio com a flauta de Salomão. E quando ele faz a invocação, quem aparece é o Mephisto, o mesmo Mephisto que vai aparecer na versão de 66. Só que quando o Shingo conta pra ele que ele tá ali invocando o demônio pra ser um dos apóstolos dele, conta a missão dele e tal, o que precisa fazer, o Mephisto fala que ele tá muito velho pra isso, que ele tá com dor nas costas, que ele não tem tempo, então ele não vai poder, mas que o Shingo pode levar o filho dele. E apresenta o filho dele, que é o Mephisto II. E o Mephisto II é o filho do Mephisto, tem todos os mesmos poderes do Mephisto, se veste igual, tem o cajado que faz mágica, tem a capa pra voar, a cartola que arremessa, o chifre grita poder mágico e o nome dos ataques, e sabe fazer todas as magias que o Mephisto sabia fazer lá na versão de 66, só que aqui ele é um adolescente, uma criança igual o Shingo. Só que aqui o Mephisto II ele vai ter uma resistência a se submeter ao Shingo, o Shingo vai ter que usar a flauta de Salomão para fazer o Mephisto II assinar o contrato, e eles vão ter uma dinâmica parecida, inclusive no começo, porque o Mephisto II ele não gosta, ele tá ali porque ele é obrigado, ele queria mesmo ele ir embora. Ele não gosta de ajudar o Shingo e não gosta do Shingo, no começo, mas logo em seguida ele já fica muito amigo do Shingo e tá preocupado com o Shingo, quer proteger o Shingo e tá ali dedicado à missão de criar o reino milenar. E fazendo uma referência ao que o pai dele fazia, né, que o pai dele era obcecado por doces, o Mephisto II ele é obcecado por lamen, então quando tem que subornar ele pra fazer alguma coisa, oferecem lamen. Inclusive ele começa a frequentar a casa do Shingo, e a Itsuko, que é a irmã do Shingo, fica apaixonada pelo Mephisto II. O Mephisto II, ele entrega pro Shingo uma capa mágica que tem o poder de proteger o Shingo contra magias, então o Shingo vai usar muito essa capa ao longo da série, quando ele é atacado por magias de outros demônios, de outros yokais, pra se proteger, e é uma referência lá à série live action de 66, em que o Mephisto pai
entregava pro Shingo uma capa mágica quando o Shingo precisava voar. E com isso, o Mephisto II se torna o primeiro apóstolo do Shingo. E a proposta que está presente em Akuma Kun desde a versão original, do Mizuki explorar o imaginário dessa cultura fantástica europeia e internacional, vai estar presente nessa versão. O segundo apóstolo do Shingo é o Yurugo, que é uma raposa prateada originado de mitos da cultura Dogon do Mali. E o Yurugo é uma raposa que é extremamente calma, ele está sempre tranquilo, pode estar acontecendo coisas, destruindo sonhos em volta, tudo explodindo, e ele está na dele, e ele consegue manipular fogo sobrenatural. O terceiro apóstolo é o Yonauteputzli, se é assim que se pronuncia. Ele é um yokai do México, cuja origem é baseada em mitos astecas. E nessa versão do Akuma Kun, o Shingo e outros personagens chamam ele de o acadêmico ou estudioso, porque ele é aquele personagem que ele está sempre na biblioteca, sempre estudando, ele conhece tudo. Quando tem algum mistério, alguma coisa muito complexa para resolver que ninguém entende, aparece alguma coisa desconhecida, o Shingo vai chamar ele, porque ele tem o conhecimento, ele pesquisou, ele conhece todos os mitos, todas as lendas, as coisas fantásticas, os instrumentos mágicos, e ele vai entender e saber explicar. A quarta apóstolo é a Yuko, que a tradução literal do nome dela é criança fantasma, que é uma menina fantasma que controla 12 fantasminhas menores cantantes. Ela também tem uma resistência à magia bem forte, e ela tem um espelho mágico, pode rebater qualquer magia lançada contra ela. E é uma menininha tímida, que é uma releitura da Chigusa, que era uma das seguidoras do falso pai do Hyakume, lá na primeira versão do Shingo de 66. O quinto apóstolo são os Peach, que são dois onizinhos, que são irmãos gêmeos, que eles são fadas, mas eles têm a aparência de onis. Eles são irmãos gêmeos, e eles têm a capacidade de fazer poções de cura. O sexto apóstolo é o filho do Hyakume, que é o mesmo Hyakume que é amigo do Shingo lá na versão de 66. O sétimo apóstolo é o Yoko, que a tradução do nome dele é algo como tigre assombrado. Ele é um velho chinês que gosta muito de bebida, que quando fica irritado se transforma num tigre. E quando ele bebeu, quando ele tá com o estômago dele cheio de bebida alcoólica, que é quase sempre, porque ele tá sempre bebendo, ele consegue disparar fogo da boca. O oitavo apóstolo é uma releitura de um dos apóstolos do Ichiro, lá do Reino Milenar, que é o Kaju, que é a Fera Casa. Só que na primeira versão lá das histórias do Ichiro, que era simplesmente uma casa com braços e pernas, nessa versão parece mais um tipo de abacaxi com braços e pernas, mas que também tem janelas e portas. E ele pode aumentar e diminuir de tamanho, então ele pode ficar gigante e todo mundo entrar dentro dele, porque ele fica do tamanho de uma casa, e ele também pode voar. Então quando eles têm que se deslocar com vários personagens para algum lugar, o Kaju é que leva todo mundo, e o nome dele é Baú. Então ele é o Kaju Baú. E é um personagem que a única coisa que ele sabe dizer é o próprio nome. O nono apóstolo é o Zoojin, que é um yokai indiano, que ele é um elefante extremamente forte, quando precisam de força física chamam ele. Ele é tão forte e pesado que quando ele caminha ele causa terremotos, e por isso ao invés de caminhar, geralmente ele levita através de meditação. A décima apóstolo é a Tori Otome, a moça pássaro, que depois a gente descobre que o nome dela é Nazca, a moça pássaro Nazca. E o Mizuki criou ela a partir da combinação de dois mitos diferentes. Um deles é a da mulher pássaro dos Andes, e o outro é do Tanagata Manu, que são pessoas pássaros de um mito da Ilha da Páscoa. A Tori Otome, ela nasceu no Peru, mas a mãe dela é do povo pássaro da Ilha da Páscoa, e o pai dela é um humano. Então ela é uma meia humana, meio yokai. O 11º apóstolo é o Saci Pererê, que foi direto do Brasil lá para se tornar um dos apóstolos do Shingo. O Saci Pererê, ele consegue invocar os redemoinhos de vento e consegue se transformar em qualquer outra pessoa. Ele pode assumir a aparência de outras pessoas para se disfarçar. Só que ele tem um problema, que é quando ele perde o cachimbo dele, ele se torna indefeso e começa a chorar igual um bebê. E o Saci Pererê tem a questão de que quando ele aparece na versão em quadrinhos, ele tem uma perna só, igual no mito do Saci Pererê. Só que quando a Toei foi adaptar para animação, eles não quiseram representar um personagem com uma perna só. Então fizeram o Saci Pererê com as duas pernas, só que ele tem as duas pernas, mas as duas pernas dele são sempre juntas, assim, elas se movem juntas, que faz com que ele tenha que pular sempre. E quando saiu a animação com esse design, o Mizuki acabou mudando o design na história em quadrinhos, e na história em quadrinhos ele passou a ter duas pernas também. E o 12º apóstolo é o Komoreneko, o morcego gato. E ele foi um
familiar de uma bruxa europeia durante a Idade Média. E ele é aquele sujeito que é meio malandro, preguiçoso, que não quer trabalhar, que se precisar se esquivar dos serviços ele vai fazer sempre. Mas no final ele acaba indo lá e ajudando. E o Shingo, ele vai fazer um pacto com esses 12 apóstolos, que são yokais ou demônios, todos eles. Nessa versão também o Shingo tem a caverna onde ele treinava a invocação do demônio junto com o Hinta, e que tem lá desenhado um círculo de invocação que ele usa para invocar os demônios quando precisa. Só que nessa versão o Shingo ele anda com giz, e quando ele tá em um lugar que ele tem um problema, ele desenha ali o círculo de invocação no chão e faz a invocação, e ele pode invocar qualquer um desses 12 apóstolos com quem ele fez contrato. Então basicamente é o Shingo indo nos perigos, indo nas aventuras, ele, o Hyakume e o Mephisto II, às vezes vai o Hinta junto ou algum outro personagem. Quando dá algum problema, ele desenha o círculo no chão e invoca os personagens que são necessários para resolver o problema do dia. E essa série de animação, ela também foi um sucesso quando ela foi exibida ali entre 1989 e 1990. Inclusive tem várias outras obras que vão aparecer a frase Elohim Esain, que são as palavras que o Shingo usa quando ele invoca os demônios amigos dele, que vão se tornar populares primeiro por causa da série live action de 66, mas aqui no finalzinho dos anos 80, começo dos 90, vai voltar à moda por causa dessa animação. Só que essa série ela tem 42 episódios, e as histórias em quadrinhos do Mizuki, elas não são grandes o suficiente para dar 42 episódios. Então vários dos episódios são adaptações da HQ que o Mizuki escreveu ali ao mesmo tempo, da qual essa série é uma adaptação direta, só que tem episódios que são adaptações de outras histórias. Tem episódios que são adaptações das histórias em quadrinhos do Shingo de 66. Tem um episódio, por exemplo, que é o do pai do Hyakume, que é uma adaptação direta da história lá do pai do Hyakume, lá da história em quadrinho da primeira versão do Shingo de 1966. Tem alguns episódios que são adaptações diretas da série live action de 66. E tem outros episódios que são adaptações de histórias do Akuma Kun do Ichiro. Por exemplo, tem episódios que o Uroson é o vilão. Então essa série de animação de 89 do Akuma Kun, além de ser uma adaptação da série em quadrinhos de 1988 e 1990, que era um reboot das histórias do Shingo, ela também adapta várias outras histórias de todo o universo de Akuma Kun que foram feitas antes. Então, para se conhecer o Akuma Kun, essa série de animação de 89 é bastante indicada, porque tem as histórias do Ichiro, que trazem os vilões do Ichiro aqui para as histórias da animação de 89, e simplesmente adaptam para funcionar com os personagens ali da animação. Inclusive é legal também porque tem episódios que são adaptados das histórias do Shingo de 66 ou da série de TV de 66, que quando eles vão resolver o problema, os personagens principais não conseguem resolver, e daí eles trazem o Mephisto pai para ajudar, porque na história original o Mephisto pai é que participou. Então essa série é muito legal para se conhecer todo o universo de Akuma Kun. Inclusive a partir dessa série foram lançados 2 filmes de animação. O primeiro deles, que é de 89, que é só Akuma Kun o filme, e ele adapta 2 histórias lá do Ichiro, que é que os 8 imortais do Monte Horai não confiam no Ichiro como Akuma Kun e tentam tirar a flauta de Salomão dele. Aqui acontece a mesma coisa, só que em relação ao Shingo, eles não confiam que o Shingo possa ser o Akuma Kun e tentam tirar do Shingo a flauta de Salomão, combinada com uma outra história do Ichiro, no qual Satã tenta dominar o mundo controlando a esfinge do Egito. E em 90 teve um outro filme de animação chamado Akuma Kun Yokoso Akuma Land. Nesse filme é uma adaptação de um episódio da série live action de 66, que aparece uma vilã que é a Kyubi Ninjo, é a cabeça de boneca, que ela transforma as pessoas em bonecos. No filme ela é a vilã, só que a história é modificada porque ela manipula os brinquedos perdidos de crianças, que está toda vinculado com aquele imaginário de yokai, de que objetos que recebem fortes emoções podem se tornar sujeitos. Então ela faz esses brinquedos perdidos das crianças ganharem vida para atrair as crianças, porque ela vai se alimentar das almas dessas crianças. E além disso, dessa série de animação de 89 e 90, saiu também uma adaptação para videogame, pro Famicom, que é Akuma Kun Makai no Wana, Akuma Kun A Armadilha do Mundo dos Demônios, que foi lançada em 1990 para Famicom. E essa estrutura do reboot de Akuma Kun é excelente para um jogo de RPG, né? Porque tu começa com o Shingo e aos poucos tu vai encontrando os outros apóstolos no caminho, convence eles a se unir no grupo, e o Shingo ele pode invocar os aliados dele que aparecem ali, cada um com uma habilidade para resolver o problema. E nos primeiros
primeiros episódios dessa série, o Shingo, o Mephisto II e os Apóstolos, eles têm que lidar com pequenos casos, um yokai maligno, um demônio que aparece e cria problemas, só que conforme eles vão lidando com esses problemas, vão aparecendo demônios maiores que manipulam demônios menores e manipulam yokais. Até que depois se revela um grande vilão, que é o Imperador Togaku. Ele manipula vários altos demônios do inferno, porque ele quer conquistar todos os mundos, o mundo dos humanos, o mundo dos demônios, o inferno, o mundo das fadas, o mundo dos espíritos. Então é um grande demônio que manipula tudo ali por trás para conquistar todos os mundos e ele se tornar um grande tirano. E tem uma coisa que na série de animação só é falada por cima, mas que é bem esclarecido na versão em quadrinhos, que o Imperador Togaku, na verdade, ele foi um dos apóstolos do Akuma Kun anterior, da Era Jomon, o Akuma Kun de 10 mil anos atrás. Inclusive, na versão em quadrinhos, o Akuma Kun de 10 mil anos atrás aparece para ajudar o Shingo. O Mizuki voltou mais uma vez a esses personagens em uma história em quadrinhos que foi publicada entre 1993 e 1994, chamada Akuma Kun Nostradamus Daiogen. A tradução é algo como Akuma Kun, a grande profecia de Nostradamus. E para essa história, o Mizuki partiu de dois conceitos. Um deles eram aquelas narrativas sobre o fim do mundo que começaram a ser populares conforme o ano 2000 foi se aproximando. E a outra foi usar como base mitos do Velho Testamento da Bíblia. Nessa história, o Kaeru Otoko, o Homem-Sapo, o primeiro apóstolo do Ichiro, ele procura o Shingo e pede ajuda pro Shingo para eles impedirem o fim do mundo que tá para acontecer ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E para isso, o Kaeru Otoko ajuda o Shingo a reunir novos apóstolos, e esse Shingo é o Shingo não do reboot de 88, mas sim uma continuação da história em quadrinhos de 66, e os vilões dessa história que querem causar o fim do mundo são dois: uma entidade demoníaca chamada Shilen e um sujeito chamado Shinigami Hakushaku, o Conde Morte. O Conde Morte, ele é um sujeito do século XVI, cujos antepassados eram hebreus que fugiram do Egito libertados pelo Moisés, mas por fazerem um pacto com o demônio, essa família foi banida pelo Moisés. E o Conde Morte é um descendente dessa família que fez um pacto com o demônio, e ele, com auxílio da entidade demoníaca Shilen, pretendem causar o fim do mundo, inclusive envolvendo viagem no tempo. E um dos planos deles é viajar no tempo para matar o Nostradamus, porque o Nostradamus previu que aquilo ia acontecer e escreveu a profecia, e matando o Nostradamus, ele não poderia deixar a profecia alertando as pessoas do futuro sobre esse fim do mundo. Então o Shingo e os apóstolos dele têm que viajar no tempo para salvar o Nostradamus. E depois disso, o plano do Conde Morte envolve viajar no tempo até o século XX para se aliar ao Hitler, para ele, junto com Hitler, causar o fim do mundo. Inclusive tem até uma viravolta na história, porque chega um momento que ele tá ali trabalhando com Hitler, só que o Hitler descobre que o Conde Morte é judeu, e daí se volta contra o Conde Morte. E nessa versão também o Mizuki ele vai retomar algumas coisas, né, que é pegar o Shingo e vincular o Shingo de novo com mitos do cristianismo e com uma temática que se aproxima de novo do terror. E daí nós finalmente chegamos na última versão dessa obra até agora produzida, que é a série de animação Akuma Kun, lançada agora em 2023 em 2 episódios. Essa série de 2023, ela se propõe a ser uma continuação da série de animação de 89 e 90. Inclusive o Sato Junichi, que foi o diretor da série de 89, foi chamado para ser o diretor-chefe dessa versão de 2023. Mas uma das premissas dessa animação de 23 é recuperar os elementos de horror que tinham perdido a força ali na versão de 89. Essa história ela se passa em 2022 e os protagonistas são dois personagens, o Umoreg Ichiro, que é o filho do Shingo, e o seu parceiro, o Mephisto III, que é o filho do Mephisto II e da Itsuko. E os dois juntos são sócios da Associação de Pesquisa Reino Milenar, que é um tipo de agência de detetives que investiga casos sobrenaturais. E já no começo fica bem claro que o protagonista dessa série, o Umoreg Ichiro, ele é uma releitura do Ichiro lá da história original. Ele tem vários elementos que remetem ao Ichiro. Ele tem aquele cabelo em formato de cebola e os olhos que parecem olheiras. Ele é um sujeito extremamente inteligente e obcecado com questões do ocultismo. Ao mesmo tempo, ele tem essa dificuldade com interagir com pessoas. E também ele é extremamente não ético quando necessário. É um sujeito para qual os fins justificam os meios. Então ele é bem diferente do Shingo, né? E tem essas características que estavam lá presentes na versão original do Ichiro. E ele usa esse conhecimento que ele tem
do mundo sobrenatural para resolver os casos, mas ele está muito mais interessado nos fenômenos paranormais e nos casos em si do que nas pessoas de fato que precisam ser salvas. E um pouco dessa relação dele com o sobrenatural é explicado ali que ele é o filho adotivo do Shingo, mas antes de ser adotado pelo Shingo, ele tinha sido adotado por um demônio. Então era uma criança que foi criada por um tempo junto com um demônio até ser resgatado desse demônio e virar filho do Shingo. Também é interessante a gente ver que o Shingo aqui, ele passa a usar o cajado e o escritório que pertenciam ao Fausto II, então tem toda uma ideia de que ele assumiu como diretor da Escola Invisível. E o Ichiro, ele tem um pacto com o Mephisto III, e o Mephisto III aqui é bastante interessante a relação entre eles, porque o Mephisto III é filho do Mephisto II e da Itsuko, então ele é meio humano, meio demônio, e ele não tem todos os poderes de um demônio. Então ele até faz as magias, as mesmas magias que o pai dele, que o avô dele fazia. Ele também grita poder mágico, que o nome dos ataques, e todos os ataques que o pai e o avô dele tinha, ele também tem. Só que ele é muito menos poderoso por ele ser mestiço, e o Ichiro precisa fazer feitiços para aumentar os poderes do Mephisto III, e ele tem uma força equiparável a de um demônio completo. Então eles dependem muito um do outro, porque o Shingo também ele não pode enfrentar diretamente os demônios. Ele usa a inteligência dele, o conhecimento dele em feitiços, mas ele precisa do Mephisto III para um confronto direto. E é interessante como nessa versão eles invertem a dinâmica da relação dos personagens. Porque nas versões antigas do Shingo, o Shingo ele tinha que convencer o Mephisto a fazer as coisas. E o Mephisto era o egoísta, ele queria ver o lucro dele, ele queria ver o que ele ganhava com aquilo, e o Shingo estava preocupado em salvar as pessoas, em resolver o problema. E às vezes ele tinha que forçar o Mephisto usando a flauta ou subornar o Mephisto para fazer as coisas. E na relação do Ichiro com o Mephisto III é o inverso, porque o Mephisto III que está preocupado em resgatar as pessoas, em resolver os problemas, em salvar quem precisa ser salvo e não deixar ninguém se machucar, e o Ichiro não dá muita bola. O Ichiro quer fazer só aquilo que traz algum benefício para ele, que está relacionado com o conceito do Ichiro original, aquele guri que vai passar por cima do que for preciso passar para atingir os objetivos. Só que esse Ichiro da versão de 2023, ele não é tão objetivo quanto o Ichiro original, porque aqui ele não sabe exatamente o que ele quer. Por ele ter essa natureza ambígua que não se conhece muito bem, porque ele foi adotado pelo Shingo, mas antes ele foi adotado por um demônio e antes não explicam a origem de onde ele nasceu. Então, por não entender muito bem a própria origem, talvez ele não entenda exatamente qual é o objetivo dele, porque o Shingo diz pra ele que ele tem que ajudar a construir o reino milenar, porque ele é o herdeiro, ele é o próximo Akuma Kun, porque a flauta de Salomão respondeu pra ele, e a flauta de Salomão só reconhece quem é o Akuma Kun. Mas o Ichiro não sabe o que é o reino milenar, ele questiona, tá, mas o que é esse reino milenar que eu tenho que fazer? Então o Ichiro original, ele era muito mais objetivo, porque ele tinha aquele plano, o reino milenar é isso, é destruir a organização do mundo e substituir por uma nova proposta que é um mundo onde todos são iguais e não existe riqueza e pobreza. E esse Ichiro, ele não sabe o que é o reino milenar, então ele não é tão dedicado porque ele não entende o que ele tem que fazer. E ao longo dos capítulos a gente vai ver uma história que tem ali um elemento que é o Ichiro se entendendo, tentando descobrir qual é a origem dele, mas cada episódio é focado no Ichiro e o Mephisto III tentando resolver diferentes casos sobrenaturais. Mas tem uma coisa interessante é que em quase todos os casos são casos sobrenaturais, com ações de demônios, mas fica bem claro que os demônios, eles nunca agem sozinhos. Todos os demônios que causam desastres, que fazem coisas horríveis, eles fazem isso porque eles fizeram um pacto com algum humano. Então eles foram autorizados por algum humano para fazer aquilo. Então todo o mal que é causado ali, apesar de haver ações de demônios que causam esse mal é sempre causado por um humano que tem intenções malignas, que faz um pacto com algum demônio e dá para esse demônio um objetivo que é causar mal em outras pessoas. Então a origem do mal sempre é um humano. Apesar de ter um demônio agindo, é um humano que define o objetivo da maldade que esses demônios vão causar. Então ao longo de toda a história, um tema que é sempre trazido é que a origem do mal, apesar de passar por um demônio, ela vem sempre de um humano. É um humano que começa todo esse processo que vai terminar numa maldade, que vai terminar numa ação terrível. Então os humanos talvez sejam mais cruéis e maus do que os demônios, porque os demônios têm o poder para fazer maldade, mas eles não fazem se o humano não disser para eles fazer. E o humano só não faz porque não tem poder. No momento que ele tem o poder do demônio a serviço dele, ele usa esse poder para algo ruim. Então ao longo de toda a série se usa essa temática do terror para tentar debater qual é a origem do mal. E tem umas construções formais ali na animação que são bastante interessantes. Assim. Os personagens que estavam presentes na série de animação de 89, eles mantêm o mesmo design que eles tinham na série de 89, para dar essa noção de continuidade, né? Essa série é uma continuação da série de animação de 89, só que tantos anos depois. Aquilo lá se passava em 89 e 90, essa aqui se passa em 2022. Mas vários personagens relevantes
figurantes novos, tem um design novo feito especialmente para essa série. Mas vários dos figurantes e personagens do fundo têm uma aparência definida a partir de tipos do Star System no Mizuki. Vários personagens que vão fazer pontas ali têm caras de personagens que apareceram em algum momento em outras histórias do Mizuki. Tem um episódio que é sobre um diretor de cinema que quer que o Akuma Kun e o Mephisto III encontrem um filme amaldiçoado de um rival dele. E a história é focada na rivalidade e amizade dos dois diretores, e tem um sujeito que sempre acompanha o diretor e que mais pra frente a gente vê que ele é um demônio. Só que esse demônio, ele tem a mesma cara do vampiro Elite, que é um vampiro que aparece lá nas primeiras histórias do Kitaro. Então vai ter vários outros personagens que têm caras de outros personagens do Mizuki, fazendo essa referência ao Star System dele. E tem outra coisa que é legal, que é como os cenários são desenhados, porque os cenários eles são desenhados não de forma limpa. São cenários que são desenhados com muita achura para dar uma noção de sujeira, de escuro, para ajudar nesse elemento, nessa construção desse ambiente de terror, mas que também remetem à forma como o Mizuki desenhava durante a década de 1950 e 1960, quando ele ainda tinha bastante influência das histórias em quadrinhos de terror da EC Comics e de uns estilos de desenhos que vinham de tradições do Kamishibai. Então ele usava muita achura, muita rabisco para fazer as sombras, para mostrar sujeira. E essa animação incorporou isso desses desenhos antigos das primeiras histórias em quadrinhos do Mizuki, que funcionam bem com o fato de o protagonista ser uma releitura do Ichiro, que é o primeiro Akuma Kun, lá de 1963, na época que o Mizuki desenhava ainda usando bastante esse estilo. Bom, eu não vou dar spoiler aqui, mas uma coisa que dá pra se pensar a partir de como a série termina é no que diabos é essa releitura do Ichiro, porque fica óbvio nessa série que esse protagonista é uma releitura do Ichiro, o primeiro Akuma Kun. Ele tem várias características que são tanto de visuais quanto de personalidade que são do Ichiro. Inclusive o final dele é um final que tem tudo a ver com os finais do Ichiro. Só que na última cena a gente vê uma coisa que nos leva a questionar quem diabo é esse Ichiro. Porque ele é um sujeito que aparentemente é humano, mas ele tem características que levam a crer que talvez ele não seja tão exatamente um humano. Mas ao mesmo tempo a flauta de Salomão reconhece ele como um Akuma Kun, então ele é também um Messias. Então tem algumas possíveis interpretações de como a série termina que a gente pode entender a partir de todo o histórico do Akuma Kun. Ele tem uma relação com os apóstolos dele que também é parecida com o Ichiro, né? Porque ele tem aqueles apóstolos de confiança, mas ele também tem aqueles apóstolos que estão esperando a oportunidade para atrair ele e para fazer o que ele faz. A gente entende que talvez ele não seja humano e tem algumas possíveis interpretações. Uma delas é que esse Umoregi Ichiro que aparece nessa série é uma reencarnação do Matsushita Ichiro. Isso explicaria as semelhanças, explicaria o vínculo dele com o mundo dos demônios, explicaria por que a flauta de Salomão reconhece ele como um Akuma Kun, explicaria ele ter a mesma personalidade do Ichiro e explicaria as coisas fantásticas que ele consegue fazer. Mas uma outra possível explicação é algo que é largado aos poucos ao longo de toda a série, que é ele tá o tempo todo comendo doces. Ele é obcecado por doces. Ele tá fazendo alguma coisa e sempre tem um detalhe no episódio que mostra ele comendo chocolate. Ele não consegue ficar muito tempo sem comer um chocolate. E o personagem que é obcecado por chocolate no universo de Akuma Kun é um personagem que não aparece em nenhum momento dessa série de 2023, que é o Mephisto pai. Então uma outra interpretação é que talvez esse Ichiro seja uma reencarnação ou algo parecido do Mephisto original, que explicaria ele ter o comportamento do Mephisto original, né? Porque ele não quer fazer as coisas e o Mephisto III tem que convencer ele, forçar ele a fazer, do mesmo jeito que o Shingo tinha que forçar o Mephisto original a fazer. E o fato dele ser esse personagem que é obcecado por chocolate. Então o vídeo de hoje era isso. O objetivo era apresentar essa obra do Mizuki Shigeru Akuma Kun para quem ainda não conhece, que é uma obra extremamente importante, extremamente rica na produção do Mizuki, com o qual ele trabalhou durante muitos anos da carreira dele, para a partir dela entender a obra, entender o Mizuki e também entender essas novas versões que foram surgindo ao longo dos anos. E é uma obra em que o Mizuki ele trabalhou com esses temas da mitologia cristã, do imaginário fantástico ocidental e mundial, trabalhou com os conceitos que ele trouxe lá do mito do Dr. Fausto e o pacto que ele fez com o Mephisto, sobre os perigos de tentar usar esse poder maligno mesmo para fazer coisas boas, que podem vir consequências disso, mas também para nós, quando nós pensarmos no Akuma Kun, nós lembrarmos lá de como tudo começou. O Mizuki começou a trabalhar nessa obra a partir da sugestão que o Sakurai deu para ele, que é: por que tu não faz uma história em que o protagonista usa magia para acabar com a pobreza? Akuma Kun é sobre usar os poderes que estão à disposição, mesmo que seja necessário se apropriar de forças fantásticas e de poderes demoníacos para acabar
acabar com a pobreza, para acabar com a diferença de classes, para construir um mundo onde todos são iguais e não existe mais pobreza nem existe mais riqueza. E conforme o próprio Mizuki apresenta ao longo do trabalho dele, os demônios malignos sempre estão do lado dos grandes capitalistas. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Se vocês puderem indicar para os seus amigos pactos de contratos e para os seus 12 apóstolos, eu agradeço. Agradeço especialmente para os apoiadores do canal. Os apoiadores do canal sustentam isso aqui, fazem isso funcionar. Graças a eles que é possível eu fazer vídeos extremamente longos como este. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma olhada na campanha do Ilha Kaiju lá no site do Apoia-se. Também convido quem ainda não é seguidor do canal para passar a seguir o canal para receber as notificações dos novos vídeos. E convido ainda para seguir o Ilha Kaiju nas redes sociais. Cuidado com os demônios com quem vocês fazem acordos. E obrigado e até o próximo vídeo.